o Papai Noel de vermelho, com aquelas características e tudo mais, foi uma criação de um desenhista contratado pela Coca-Cola que usou na roupa do Papai Noel a cor da Coca-Cola. Então a cor do Papai Noel que a gente conhece, que está no comércio, é uma criação da Coca-Cola. A gente não corre o risco de, que nem no Game of Thrones, de ter um rei doido que enfia a gente em guerra, porque não é por mérito que eles estão lá em tese, né? Eles são simplesmente da família real, os filhos, descendentes. Vamos lá. Primeiro, eu acho muito engraçado porque quando eu falo de monarquia, as pessoas ficam assim, cara, mas isso parece uma coisa e tal. Aí todas essas pessoas que teve algum momento da vida condição de ir pro exterior, que foi num país, Inglaterra, ou foi num país que já foi monarquia como França, ou num país que ainda é monarca como Espanha, todo mundo vai aos castelos, todo mundo vai aos museus da monarquia, todo mundo fica encantado. Aí quando o príncipe casa, todo mundo fica na frente da televisão, todo mundo tem horror à monarquia, mas todo mundo fica encantado com aquele troço. Senhoras e senhores passageiros, welcome aboard ao jato da Trip Inusitada, o primeiro e único Talkcast com perguntas turbulentas. Eu sou seu comandante Guilherme Saad, acompanhado pelo nosso copiloto natalino Luiz Sartoleto e pelo nosso navegador dos debates Igor Simas. E não vamos esquecer também do Max, que é a inteligência artificial do nosso jato aqui hoje. Preparem-se para um episódio que sobrevoaremos pela origem do Natal e de seus costumes. Eu quero te fazer uma pergunta que talvez seja a pergunta da maioria das crianças. O Papai Noel, quem é ele de fato? O São Nicolau foi uma figura histórica, ou seja, existiu de fato. É filho de uma família muito rica que decidiu abrir mão de tudo e doar todo o patrimônio que ele herdou dos pais a favor dos pobres. E depois criou-se, a partir desse exemplo São Nicolau, essa ideia de presentear as outras pessoas. Nosso passageiro de hoje é alguém cuja trajetória o levou a voar alto nos campos da política e da literatura. Bruno Garchagen é conhecido por seu olhar crítico decifrando as turbulências da sociedade. Não podemos esquecer da sua opinião turbulenta que causa polêmica no debate público. Bruno acredita que o Brasil se daria melhor sob uma monarquia, uma visão que ele defende com argumentos e reflexões históricas, né, que deveríamos voltar a ter reis e rainhas. Por que para você, entre aspas, tirar o poder das pessoas, né, que seria talvez o voto, seria a melhor opção para o Brasil? Foi o período de maior estabilidade política da história, um período de crescimento econômico, um período que, claro, teve uma série de erros, uma série de problemas, que o Brasil era rural, mas do ponto de vista institucional, foi um período em que se criou instituições do zero, conseguiu-se montar uma configuração, um desenho arquitetônico e houve estabilidade política durante todo esse tempo. O que você fala sobre como controlar o que os nossos filhos aprendem quando saem de casa? Bom, controlar o que eles aprendem fora de casa é impossível. A primeira coisa que os pais têm que saber. E não sofrerem por isso, porque não vai adiantar nada. Além de seu papel como escritor e analista, ele é casado com a Mariana Brito e pai dedicado a Martina. Bruno, estamos ansiosos para explorar os ventos que moldaram sua trajetória e as perspectivas que você traz para o futuro. E vocês, passageiros inusitados que estão nos assistindo agora, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar like nesse vídeo se você curtir e ativar o sininho para você não perder nenhum voo nosso. Afivelem os cintos e inclinem suas poltronas. Sejam bem-vindos a mais uma Trip Inusitada. Galera, incrível esse podcast, gostei. Tem muito podcast, parabéns, nunca tinha ouvido. Welcome aboard, Brunão! Aí agora sim, Bruno, depois de 5 minutos ali a introdução. Já tava achando que era mentira. Agora a sim. sua história é muito longa, Bruno. É muita coisa pra falar, pô. Tem tanta coisa aqui, tanto doutorando, voo que ele já alcançou, né, mano? Voos muito altos. Quando você falou que eu seria o passageiro, eu lembrei do grande Rhodes Lima, grande locutor, né, do UFC e enfim, de lutas. Quando ele fala o passageiro da agonia. Quando o sujeito tá sofrendo um sufoco no octógono, ele vira o passageiro da agonia. É o passageiro da agonia. É o passageiro da agonia. Isso aí, não, hoje Pode ser vai o quadro, passageiro da agonia. É esse bordão já. Quando talvez. o episódio for ruim, é o passageiro da agonia. Não, mas hoje não vai ser da agonia. Brunão, é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, cara. Você já viu algumas vezes, viu também. Você curte voar, Brunão? Você gosta ou não? Ou só do destino mesmo? Mas a viagem Eu gosto de chegar. Gosta de chegar? O trajeto em si,
É legal porque eu vejo o filme, leio e tudo mais, mas se eu pudesse ter uma máquina assim para entrar e imediatamente chegar no lugar, não é uma experiência assim que que legal, tô dentro do avião e não sei o quê. E turbulência é um negócio que me causa pavor até hoje. Suor. Cara. E eu lembro todas as vezes que eu fiz viagem pro exterior, para Portugal, para Inglaterra, tem um momento da viagem sobre o Oceano Atlântico que sempre no mesmo lugar, acho que é um conjunto de ilhas que tem ali, enfim. Eu não lembro. Tem o das Bermudas? Tem um diabo. Deve ser. Nossa. Tem um lugar ali que sempre tem turbulência. A turbulência pode ser maior ou menor, né? Mas sempre tem. Então, cara, às vezes eu não consigo dormir durante o voo. Eu também não. É uma dificuldade tremenda. E aí, no momento em que eu consigo cochilar um pouco, vem a turbulência. Aí, cara, como é que dorme É depois? sempre assim. O coração fica tremendo assim. Mas Exato. enfim, se esse é o preço a pagar para chegar nos lugares, a gente Exato. paga. Porque tem gente que fala que gosta, né? Da viagem em si, que é um momento pra si ali, sem internet, ler uns livros. Dá uma ver movimentadinha igual o filmes. bebê dorme, né? Com facilidade assim, acaba ajudando. Gente, fala só uma coisinha. Dá uma olhadinha pra mim. O genial esqueceu o quê? Esqueceu o paletó. Não, esqueci o Eu acho que ele deveria fazer Só um assim minutinho. mesmo, mano. Você quer fazer assim ou quer trocar? Caraca. Ô, Brunão, mas pra quem não te conhece ou quem não conhece seus livros, dá um resumo aqui desses três. O que a gente pode esperar? Por exemplo, Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o Festival de Privilégios que assola o Brasil. Esse é meu segundo livro. É uma discussão sobre a confusão muito comum aqui no Brasil entre o que é direito e o que é privilégio. No fundo, a maior parte das coisas que a gente acha que é direito é privilégio, e o direito mesmo ele acaba ficando em segundo plano. Então eu faço essa distinção, e para resumir bastante o que eu explico no livro em detalhes, direito é aquilo que vale para todo mundo, independentemente da condição da pessoa e de alguma particularidade. Privilégio é aquilo que vale para grupos específicos em razão de alguma condição, seja econômica, uma condição física e tudo mais. Esse é o privilégio. O grande problema é que dentro dessa dinâmica em que vários grupos têm privilégios, desde grandes grupos empresariais, com privilégios tributários, como as empresas que estão na Zona Franca de Manaus, por exemplo, até quem tem carteirinha de estudante, que também é um privilégio, porque quem tem carteirinha paga 50% do valor cheio. Então todo o resto que não tem Cinema, a carteirinha caro pra caramba. vai pagar o preço cheio, né? Então, o grande problema é que dentro dessa dinâmica em que determinados grupos conseguem privilégios, todos os outros grupos, em vez de combaterem esses privilégios para todo mundo ficar numa posição equânime, há um incentivo para que todo mundo busque um privilégio. E aí é um círculo que não acaba nunca. E todo mundo acha que tem direito a alguma coisa. E no fundo, acha que tem privilégio a alguma coisa. E a gente não consegue fechar a conta. Esse livro, portanto, tem uma parte de explicação dos termos, tem uma parte histórica, por que existe essa confusão no Brasil. E depois eu apresento exemplos no mundo da política e no mundo da sociedade civil, desde esses exemplos que eu falei de empresários, carteirinha de estudante, até saidinha temporária, que é quando o preso tem esse privilégio de sair em determinadas datas. Sim. Quando você pega umas figuras como Suzane Richthofen, que sai no Dia das Mães, é um negócio inacreditável. Natal né? também ele sai, né? Estamos no Natal agora. Esse sai, episódio, claro. inclusive, natalino esse episódio aqui. Muitos prisioneiros saem, né? Na época do Natal aqui. E é uma cena horrorosa, né? Quer dizer, enfim, todo ano viraliza cenas dos presos saindo da cadeia e muitos não voltam, né? Então, Cometendo outros crimes também, né? cometem outros crimes. No livro, inclusive, eu cito vários crimes muito terríveis cometidos por criminosos condenados que cumpriam pena, que cometeram esses crimes numa saidinha dessa. Nossa, inacreditável. Então você é contra a meia entrada, é isso? No cinema, por exemplo. Cara, Teve uma lei, né? podia recentemente, se não me engano. podia ser meia entrada para todo mundo. Entendi. Sim. E aí você não tinha privilégio e, portanto, o preço cheio seria a meia entrada. Sim. Você tinha até comentado, um dos privilégios pode ser condição física. Vaga de deficiente seria um privilégio, então? É um privilégio. Aí uma outra discussão que eu trago no livro tem privilégios que são justificáveis, como nesse caso, e tem privilégios que não são justificáveis, como auxílio paletó para juiz e político. Isso é inacreditável. Então, assim, o fato de ser privilégio não é um problema em si mesmo. Entendi. É o que Depende vem por de trás, qual né? privilégio e de quem é atendido por esse privilégio. E nesse segundo livro aqui, por que a gente deve parar de acreditar no governo? Esse é o meu primeiro livro, lançado em 2015. O segundo livro, Direitos Máximos, foi lançado em 2018. E o título vem... Quer dizer, no fundo, o que eu tento explicar é o grande paradoxo que está no subtítulo. Né? Por que os brasileiros, ao mesmo tempo que não confiam nos políticos,
esse livro de 2015, muita coisa mudou, porque esse livro eu sequer posso fazer uma atualização, porque muita gente já confia nos políticos, né? Desde que seja um político que ele apoia. Mas a tese era, por que os brasileiros não confiavam nos políticos ao mesmo tempo queriam que o governo fizesse tudo? Essa é a discussão que eu trago. Aí tem a discussão... É um grande passeio pela história do Brasil por meio do intervencionismo estatal, de que maneira esse intervencionismo vai criar uma cultura de dependência e servidão. E os dois livros, no fundo, tratam de um assunto que ele transcende a política, que é a ideia de responsabilidade individual. Ou seja, você assumir a sua própria responsabilidade e dever pela sua vida. Legal. E esse terceiro aqui, eu acho que é um ótimo livro. Até está escrito aqui, o mínimo sobre o conservadorismo, e ele é realmente pequeno mesmo. Eu acho que isso aqui é muito válido, porque a maioria das pessoas não sabe realmente, né, o que é o conservadorismo. Às vezes se confunde muito o que é isso. Então acho que é importante ter um livro que resume, para você ter o mínimo, para você entender o que significa. Então, essa é uma coleção da editora O Mínimo, e então tem um mínimo sobre vários temas diferentes. Eles me fizeram um convite para falar de conservadorismo, que é um assunto que eu falo já há muitos anos e estudo há muitos anos. Então a ideia era, num ensaio bastante curto, explicar o que é o conservadorismo em termos conceituais, o que é a história e a tradição do conservadorismo e quais são os elementos que identificam o conservadorismo, como prudência, tradicionalismo, organicismo, enfim, uma série de elementos que são fundamentais para uma concepção conservadora, e eu também apresento nesse livro a nossa própria tradição conservadora no século XIX, para que as pessoas que se qualificam como conservadoras tenham esse parâmetro, né, histórico, né, que outros países têm, e que é uma tradição desconhecida. Até entrando um pouquinho agora na narrativa, hoje a gente tá indo o quê? Pra, talvez o Polo Norte, Gui? Polo Norte. Hoje talvez é um episódio natalino. Desbravar, encontrar o Papai Noel, São Nicolau, talvez? Vamos ver. E até em nome do nosso próprio programa, Bruno, a gente, enquanto está aquecendo os motores aqui, a gente pede para sempre nossos convidados trazerem, nem que seja uma experiência, uma viagem que seja uma trip inusitada mesmo. Então, se você tem alguma que você se recorda, algo que foi engraçado, trazer pro pessoal que tá assistindo em casa algo que você se lembra que foi, assim, realmente inusitado. Trip de pegar avião e tudo mais? Ah, sim. Não, pode ser algo que aconteceu numa viagem. Ou em algum destino. Um perrenguezinho, né? Sempre algum bom, perrengue, alguma coisa impactante. Não tô dizendo que isso é engraçado. Às vezes aconteceu uma coisa muito inusitada durante uma viagem. Você morou quantos anos fora? Bom, no total, acho que 3 anos. Eu morei 2 anos em Lisboa, depois o resto foi na Inglaterra. Portugal conhece bem, né? Conheço bem uma parte de Portugal, cara, porque quando eu morei em Portugal eu era ferrado de uma rede DC de grana. Não tinha grana pra nada, então não tinha como ficar rodando nem por Portugal. Depois, enfim, dá pra falar de outros perrengues, senão de viagem. Uma viagem que foi muito estranha por tudo que cercou e até pela novidade, foi quando eu estava morando ainda em Lisboa, em 2009, e eu fui para Moçambique e depois Angola. Uhum. E foi uma experiência... Primeiro, estranha e depois curiosa, porque para nós que estamos no Brasil, a África é um tema muito presente, ao mesmo tempo que a gente não conhece absolutamente nada da África. E falar em África também não quer dizer nada, porque é um continente gigantesco e a gente acha que é uma coisa só. E no fundo, assim, a África é um continente gigantesco com um monte de países que têm fronteiras que foram delimitadas de forma muito arbitrária em razão das guerras mundiais. E nessas fronteiras que foram criadas de forma arbitrária, ou seja, sequer foi o povo africano que delimitou, muita gente de tribos completamente diferentes que moravam próximas foram colocadas num mesmo território e passaram a ser identificadas com o mesmo país. Só que culturalmente essas tribos diferentes não tinham absolutamente nada a ver. Então você vai a Moçambique hoje, você tem dentro de Moçambique cidades que falam dialetos diferentes. Quer dizer, a única coisa que tem em comum é o fato de estarem no mesmo território e terem a herança portuguesa. Então eles falam português. Mas existem vários dialetos, assim como existe na Itália, por exemplo, né? Então, mas o negócio do perrengue foi que quando eu e um colega meu com quem eu trabalhava à época, o Diogo Costa, a gente pegou um voo de uma empresa, acho que angolana. Acho que foi uma empresa angolana de Lisboa para Moçambique. AirTag, provavelmente, que é a companhia aérea angolana. Eu acho que era a única na estatal deles. Sim. E nós entramos no avião, para mim foi meio assustador, porque dentro do avião parecia um ônibus dos anos 80. As poltronas de couro grande, uma coisa... Parecia que eu tinha entrado num filme. E tem quanto tempo isso? Porque realmente... Isso foi 2009. 2009, mas até recentemente, os aviões e as poltronas eram realmente maiores
mas realmente eram desatualizadas ainda. Né? Era um negócio meio assustador, porque eu pensei, cara, Mas era se o confortável? interior... Era super confortável, parecia que eu tava numa oportunidade de cinema. Então, Ótimo, parecia não, bom. ótimo. Posso nem reclamar, mas quando você entra no avião pensa no daquele motor jeito... também. Eu pensei assim, cara, se o estofado tá dos anos 70, Puta, esse nego, motor é o mesmo da época. Eu falei, Era de hélice ou turbina? meu Você Deus lembra? do céu. Nossa, Não, era fosse de turbina. hélice, Era turbina. Era uma viagem longa, né? Ah, era longo. Era Lisboa pra Moçambique. É uma viagem longa. E... Cara, na hora que eu entrei no avião, eu falei, rapaz, eu tô num ônibus de Cachoeira de Itapemirim indo pro interior do estado. Eu falei, minha nossa senhora, eu comecei a pensar um monte de merda, né? Eu falei, cara, esse motor, cara, a estatal angolana, pelo amor de Deus, isso não vai dar certo. Cara, se tinha, eu não lembro. Tinha Cara. serviço de bordo? No... Tinha. Isso também esculacha pra caralho. Caraca, deve ser Não, Tinha, os caras tá... Isso não tinha passado Tinha. na cabeça, não. Se eu entrasse e visse essa fosse minha primeira impressão, eu falava, caraca, tô reinado aqui. Pô. É Meu vintage, amigo. né? É feito pra parecer vintage mesmo. Cara, eu fiquei num estado de tensão durante toda a viagem, porque eu ficava tentando identificar O motor dos anos de uma forma completamente leiga, porque eu não entendo nada de motor de avião, se mudava o som da turbina pra ver se tava dando alguma merda. Buscando sinais. Buscando né? sinais. E olhando pro que não adianta nada, olhando pros comissários de Semblante, bordo, né? Que continua mesmo. O avião tá são- caindo, eles estão treinando. Não tem Eles problema são nenhum. treinados pra fingir. Eles são. E toda a turbulência que dava, eu ficava olhando a asa, né? Pra ver se ia voar um parafuso. Meu irmão, foi um terror. Mas pelo que eu vi, a mecânica dela é feita pra que ela haja aquela... A elasticidade, né? É, a balança. elasticidade. exatamente. Não, o balanço não me preocupava. Eu tava de olho se voava um parafuso. Era outra coisa. Entendi. E foi isso. Então foi uma viagem, foi perrengue nesse sentido, porque é um avião muito antigo. Quando eu cheguei em Moçambique, né, na capital Maputo, aí foi um negócio... Como que é o nome? Maputo. Foi um negócio estranhíssimo, porque o aeroporto parecia uma rodoviária do interior. Era um aeroporto muito, enfim, muito precário, muito simples. Eu e esse meu colega fomos fazer uma série de palestras lá, era uma semana. Enfim, aí a estadia lá foi ótima, cara. Os moçambicanos que a gente encontrou lá do centro, que participaram das palestras, foi muito legal. Ainda tem muito na capital da arquitetura portuguesa. E enfim, um país muito pobre, muita coisa destruída ainda, mas muita coisa ainda preservada. E ao mesmo tempo que as ruas tinham todas nomes de comunistas históricos. Porque o país tinha passado por uma guerra civil de independência, quem venceu foram os comunistas, que ainda estavam no poder naquela época, e o partido que estava no poder naquela época continua no poder. Moçambique passou por uma guerra civil de independência muito séria, muito sangrenta. Depois houve, logo a seguir a guerra, uma perseguição aos portugueses que moravam lá, que tiveram que fugir, muitos deles foram mortos. Então foi uma história muito, muito triste, né? Então, enfim, aí a gente estava ali passando na esquina da Rua Marx com Ho Chi Minh, Rua Fidel Castro com não sei o quê. Então, cara, uma comunistada toda. Pessoal homenageado. E ao mesmo tempo, assim, que o povo lá, enfim, não tá nem... Eu acho nem conhecimento de saber quem é um, quem é outro, né? Mas como a política ainda manda em tudo, enfim, um país muito complicado nesse aspecto, e está passando, infelizmente, agora por um período de violência muito, muito grave. Bom, mas essa foi uma viagem, Inusitada. nesse sentido, bastante inusitada. Embora, repito, assim, a partir do momento que a gente já estava lá, a gente foi muito bem tratado, com muito respeito, com muito carinho, foi uma experiência muito legal. Mas esses aspectos que eu citei foram esquisitos. Inusitado. Né? Uma curiosidade assim, você se sentiu, desculpa Luiz, mas se sentiu seguro lá na cidade? Como é que foi? Absolutamente não. Somente Porque Aconteceu já na entrada. as próprias pessoas que nos receberam lá desse centro disseram pra gente tomar cuidado, pra não andar de relógio, enfim. Nos deram ali enfim, me senti no Rio de Janeiro, onde eu já tinha morado. Aí a gente vai ter uma discussão aqui. Você vai no Rio de Janeiro, a gente realmente fala isso pros turistas. Tem botafoguense triste lá, hein? Pelo que eu tô vendo. Não, eu morei no Rio de Janeiro. Mesmo? Antes de ir para Lisboa em 2007, eu morava no Rio de Janeiro. Eu saí do Rio para Lisboa. Mas você morou quanto tempo no Rio, pra conhecer? Eu morei 4 anos. Morou bastante. Pô, você se sentia inseguro mesmo no Rio? Cara, depois que você está no lugar morando, você se acostuma com o caos.
Não quer dizer que o caos não exista. Não existe. Quer dizer que você se acostuma. Né? Mas quando eu saí de Cachoeiro para ir para o Rio, foi um negócio muito complicado, porque além da insegurança em si, de você ver assalto e tudo mais, há uma coisa que talvez, não vou dizer que é pior, mas é tão ruim quanto, que é a sensação de insegurança. Né? Então, a sensação de insegurança faz com que você a todo momento esteja preocupado que alguma coisa vai acontecer. E você pode passar anos sem acontecer nada com você. Perfeito. Mas você passa o tempo inteiro, que assim, e é horrível. Eu entendo. Ansioso, a sensação né? de insegurança é muito maior do que a própria insegurança da cidade. Isso é muito culpa da mídia, inclusive. Eu não sei se é muito maior, tá? Porque assim, você tá a todo momento lidando. Quer dizer, eu nunca fui assaltado no Rio, mas eu tava a todo momento lidando com pessoas, com familiares, com amigos e tal, que tinham sido assaltados. Sim, pessoas próximas. Então, assim, o fato de eu não ser assaltado e viver num estado de tensão permanente não quer dizer que a violência não existia ou que essa sensação era injustificada. Tá? Porque, no fundo, existem as duas coisas. Né? Igual São Paulo. Vou botar ali no mesmo patamar. São Paulo e Rio de Janeiro. Que é a minha opinião. Então, bora. Ele precisava dar uma cutucada, né? Precisava cutucar os paulistas? Exato. Igual São Paulo. Eu, com a experiência de ter morado nos dois lugares, eu acho São Paulo muito diferente. Cara. Porque no Rio a coisa é mais misturada. Em São Paulo você sabe os lugares que são mais inseguros. Isso não quer dizer que você não está sob o risco de ser assaltado. Não é isso. Tá. Para dar um exemplo pessoal, no Rio eu nunca fui assaltado. Aqui em São Paulo, eu estava saindo, isso tem 2 anos, do oftalmologista numa transversal da Faria Lima. E, cara, eu não dou mole com celular, com nada. Então eu tava na calçada, tirando o celular só pra olhar se o Uber tava chegando. E sempre que antes de tirar do bolso, eu olhava pra um lado e pro outro. Cara, numa hora que eu tirei e eu tinha olhado, surgiu um moleque do nada. E passou de bicicleta e pegou meu celular. Na hora que eu olhei assim, eu falei, que diabo? Eu comecei a olhar pro cara pra ver se o cara tava armado. Não tava, ele tava de bicicleta. Tinha um motoboy do meu lado, tava esperando, depois eu fui saber a namorada dele. O motoboy olhou pra mim e falou assim, vou atrás. Eu saí correndo. Eu saí correndo atrás do cara e o motoboy atrás. Aí atravessei a Faria Lima igual um maluco, meu irmão. Nem olhei se tinha carro, atravessei. E o cara foi de moto também atrás do cara. O cara, achando que o cara de moto... Era polícia? Não só tava o cara de moto, não viu que eu tava atrás também. Aí ele voltou. Na hora que voltou, deu de frente de mim. Aí, meu, mata-leão, derrubei, joelho no peito, tapa na orelha e peguei meu celular de volta. E ele? No molequinho lá? Aí ficou, não, para. Molequinho caceete, ele tem uns 20 anos. Nossa. Eu achei que era mais jovem. Não, moleque grande, vagabundo. Pegou o cara certo, logo o Bruno, né? Faz jiu-jitsu. É verdade. Mas, cara, eu tive uma reação também que eu, se você me perguntasse assim, cara, se você fosse assaltado, você vai atrás, eu ia falar que não. Entendi. A minha resposta, e você perguntar hoje, não. Mas provavelmente se o cara me assaltar de novo, eu vou atrás. Entendeu? Então essa coisa da reação. mas, bom, voltando ao ponto aqui, eu nunca me senti em São Paulo, mesmo tendo acontecido isso, na sensação de insegurança que eu senti no Rio durante os 4 anos, cara. Todos os dias. Cara, eu concordo com você. E engraçado que minha opinião é totalmente ao contrário da sua. Que eu acho em São Paulo, em qualquer lugar é inseguro. Não, mas pior que é engraçado isso que eu já falei até com vocês. Em qualquer lugar de São Paulo, você fica suscetível ao assalto mais que no Rio de Janeiro. Eu me sinto muito mais seguro no Rio, que eu sei que tem áreas no Rio que realmente são muito violentas e são áreas que são um pouco mais tranquilas, entendeu? E acho que em São Paulo você fica muito mais suscetível ao assalto em qualquer lugar. Aqui é o furto, né? No Rio é fuzil. Exato. O problema do Rio é exatamente que o roubo no Rio, os caras vão de fuzil. Aqui em São Paulo realmente vai de pistola. Esse é o problema do Rio. Mas é engraçado que é uma opinião exatamente diferente da sua. Mas e a questão minha também, pelo ser do Rio, eu acho que a questão de eu sempre querer defender o Rio também por ser de lá. Pode ser também. Como eu não sou do Rio nem de São Paulo, a minha visão é de um estrangeiro nas duas cidades. Sim. E as pessoas com quem eu converso têm uma sensação parecida. Sabe que São Paulo tem violência, sabe que se demole com o celular na Paulista, nego vai levar. Exato. Todo mundo sabe. Mas a sensação de insegurança em São Paulo, claro que existe em algum grau, mas é muito menor do que existe quando essas mesmas pessoas vão para o Rio de Janeiro. Perfeito. Aí é um negócio, enfim, não tem controle, né? Vamos falar de coisa boa, né? Só passou. O avião vai cair daqui a pouco. Passou isso aqui. Turbulência logo na decolagem. Deus o livre. Parabéns aí que você fez, hein, Gão? Inclusive, Brunão, hoje no nosso episódio a gente vai falar sobre alguns tópicos. Um que é o que mais me chama a atenção sobre você, que é sobre a monarquia. Afinal, você é uma pessoa que defende que o Brasil estaria melhor sobre a monarquia, né? Se tivesse o sistema da monarquia. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria falar com você sobre o Natal.
porque a gente tá aqui, né? Esse é o episódio nosso natalino, inclusive Feliz Natal pra você que está nos assistindo. E essa pra mim é a melhor época do ano. Eu e a Carol a gente ama, inclusive fica uma dica nossa do Natal. Se você puder passar num lugar que tem neve, pra mim é tipo aqueles filmes americanos, sabe? Sei. Que você vê Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim é fenomenal. É. E a gente passou uma vez na época do Natal em Nova York e é sensacional, assim, você patina no gelo, esquia lá no gelo, você tem aquele chocolate quente pra você tomar ali no Central Park, é muito mágico. Inclusive, você que gosta de drink, já tomou eggnog, Brunão? Ainda não. É um drink de uma cultura, da cultura americana, que é quase uma gemada, sabe? É gemado, só que ou conhaque ou rum. Então é a base de ovo. É um proteico isso aí, hein? Tá na dieta isso aí. Já, eu acho que dá pra incorporar, hein? Dá pra fazer um shake aí. Todo dia de manhã, então. Eu tomo isso aí. Se tira o álcool, eu tomo isso aí todo dia. Dá pra jogar depois do treino. Exato. É o pré-treino, na verdade. Mas voltando pro Natal, Brunão, eu quero te fazer uma pergunta que talvez seja a pergunta da maioria das crianças. E foi quando eu era criança, era a pergunta que eu mais tinha. O Papai Noel, quem é ele de fato? Quando eu era criança, eu achava que ele realmente existia lá no Polo Norte, ou depois eu descobri que era meu pai ou meu tio. Normal. Só que eu vi que você fala disso publicamente, já vi você falando disso. O Papai Noel, na verdade, então, ele foi uma figura histórica, né? Até trazendo pro inglês ali, eu vi que é o São Nicolau, que em inglês é Santa Claus, né? Então ele era um santo. Quem foi Papai Noel? Ele existiu de verdade? Não, Papai Noel que a gente conhece e que as pessoas se fantasiam e tudo mais, é uma criação da Coca-Cola nos anos 30. Nossa, muito. Nossa, então a resposta é essa. Polar, né? Foi a Coca, então? Foi a Coca-Cola. Então, o Papai Noel de vermelho, com aquelas características e tudo mais, foi uma criação de um desenhista contratado pela Coca-Cola que usou na roupa do Papai Noel a cor da Coca-Cola. Então, a cor do Papai Noel que a gente conhece, que está no comércio, é uma criação da Coca-Cola. Nossa, e pegou no mundo todo, quase. Por isso que as campanhas, não só campanhas de marketing, mas toda a nostalgia que está por trás da Coca-Cola, especialmente em épocas de Natal... Pra mim, eu falo isso, né? Tipo, pra mim, Natal é muito Coca. Muito. É muito. O urso conecta polar, muito. Os aqueles ônibus, trens que eles sempre fazem. As carreatinhas da Coca. É isso, né? Agora, isso é bom. O aspecto comercial, então, tá claro nessa figura do Papai Noel que a gente conhece. O São Nicolau, ele vem... quer dizer, é uma outra história. É um santo que é originário de uma região que fica no que hoje é conhecido como Turquia. Que ele viveu ali no ano 270 aproximadamente, e foi uma figura histórica, ou seja, existiu de fato. Era filho de uma família muito rica que decidiu abrir mão de tudo e doar todo o patrimônio que ele herdou dos pais a favor dos pobres. E depois criou-se, a partir desse exemplo, São Nicolau, que era uma figura muito bondosa, depois se tornou santo, essa ideia de presentear as outras pessoas. Foi daí que veio a ideia de presentear os outros, foi do São Nicolau ter doado tudo. Do São Nicolau, que era uma figura que tinha essa coisa da caridade de forma muito forte, né? Legal. Aí cada cultura depois, o mundo cristianizado, foi usando, foi criando versões próprias, né, dessa forma de presentear os outros. Portanto, assim, o Natal, como a gente conhece, é uma festa cristã. Tá? O Papai Noel que a gente conhece é uma criação da Coca-Cola. E um aspecto interessante, assim, a coisa do 25 de dezembro, né? Para a Igreja Católica, embora não haja documentos, enfim, demonstrando de forma absoluta que o 25 de dezembro simboliza, né, a figura de Cristo, né, no nascimento, existe documentos antigos, registros, identificando já o 25 de dezembro como símbolo do nascimento. Então tem São Hipólito de Roma, que ao escrever um comentário ao livro do profeta Daniel, no século III, já faz a referência ao 25 de dezembro como a data do nascimento de Cristo. Então a Igreja Católica tem não só esse documento escrito, mas outras referências de data para estabelecer o 25 de dezembro como essa data importante. E aí vincula-se isso ao Natal. Mas a data do São Nicolau é 6 de dezembro. É dia 6 de dezembro? Dia 6 de dezembro. Então o São Nicolau nasceu dia 6 de dezembro? Entendi. Interessante. E o lance do Polo Norte? Da onde vem isso? Isso é Coca-Cola. Coca-Cola também. Porque o São Nicolau é da Turquia, né? Tem nada a ver com o Polo Norte, tem nada a ver. Aliás, o Papai Noel, naquele frio, no frio da Lapônia... Lapônia?
Que a terra do Papai Noel é Lapônia, né? É Lapônia? Eu não sabia. Até hoje, quer dizer, criaram uma estrutura lá, né? Se você for a Lapônia na época de Natal, não sei se o resto do ano, mas tem lá tudo, tá a casa do Papai Noel, um Papai Noel com as renas e tudo mais. Quiz no Jato. A Lapônia fica onde? Eu chuto no leste da Europa. Perto da Lituânia. Tá certo isso? Eu não chuto nada. Onde fica? Tá no mapa aí, tá na tela. Vamos localizar aqui agora pra você. Letônia. É Lapônia, é isso? Lapônia. Lituânia, Letônia. Deve ser próximo. E dá pra mandar carta pra lá, se eu não me engano. Foi não dá? nessa, Mano, você tem foi endereço. Aí você deitou. Nós é bom, né? Tem endereço. Enfim, nós vamos ser sacaneados aqui porque ninguém sabe onde fica a Lapônia. Então Eu vou Mas mostrar só pra parte que a gente fala. Então Cristo não tem certidão de nascimento. Não foi registrado. Certidão de nascimento. Sacanagem. Não, mas tem esse registro escrito, né? Do São Hipólito São Hipólito de Roma. E aí, mandamos bem ou não? Deixa eu ver. Mais ou menos, viu? Quer ser bem usado. Lapônia é perto da Finlândia. Nossa, lá em cima, Lá norte, em então. cima. Do lado da Finlândia. Quase. Pronto. Então é isso, cara. A respeito do Natal, você tem... Quer dizer, o mais importante é que não se pode secularizar nem transformar a data numa festa puramente comercial. Essa é a grande mensagem para que todas as famílias tenham atenção a isso. Quer dizer, o Natal é uma época para celebrar o nascimento de Cristo, um momento de caridade, de comunhão familiar. Então você tem que celebrar a família da forma mais profunda e sempre tendo em mente o que se está celebrando de fato, que é o nascimento de Cristo. Inclusive, essa é a minha pergunta, mas só abrir uma aspas aqui. É tão bom conversar com pessoas inteligentes, né? A gente aprende tanto, né? Muito, muito curioso. Sim. Mas, Bruno, exatamente entrando nesse gancho aí da questão, porque cada vez mais, né, eu percebo que o Natal tá mais comercial, com foco em consumo, e cada vez menos as famílias estão com aquele espírito, né, natalino, que é o nascimento de Cristo. Inclusive, eu fiz uma pesquisa aqui, busquei umas estatísticas, que em 2023 as vendas do Natal movimentaram aproximadamente 74 bilhões, com cerca de 132... De reais ou dólares? No mundo? Bilhões de reais. Reais. Desculpa. Só no Brasil, então. Vai. Com cerca de 132 milhões de consumidores indo às compras. Esse número no Brasil. É, Brasil. Os presentes mais procurados são roupas, né, 61%, brinquedos, perfumes e cosméticos e calçados. Você acha que esse reflexo de mudanças culturais ainda há espaço para resgatar esse simbolismo, né, religioso? Ou você acha que já está tudo perdido? Não, eu acho que sim, porque, ok, é uma data comercial, mas no fundo as pessoas estão comprando presentes para presentear as outras na família. É claro que existe ali uma certa confusão, mas eu quero crer que a maioria das pessoas, mesmo que compre alguma coisa, portanto, aqueça o comércio e tudo mais, no fundo não estão pensando em economia, né? Estão pensando em querer presentear o outro e ver a felicidade do presenteado, que ele vai ser presenteado na noite de Natal. Eu acho que esse aspecto, ele se mantém. Agora, o que eu acho é que ele tinha que haver uma ênfase maior naquilo que está além do fato de troca de presentes. Porque às vezes, primeiro, o fato de ser a data do nascimento de Cristo, isso escapa completamente. Isso é o mais importante, ou seja, tudo tem que vir abaixo disso. Então, a primeira coisa, qual foi o que representa o 25 de dezembro? O nascimento de Cristo. Então, o Natal vem depois. Quer dizer, o Natal vem junto com isso. Não pode vir Natal, Papai Noel e o resto não existir. Embora as famílias partilhem aqui a ceia e tudo mais, talvez essa dimensão religiosa ela não esteja mais presente como deveria. E aí que tipo de comunhão familiar você tem se isso não for o mais importante? Porque o simples presente, há 2 dias você esquece o presente. Enfim, isso vira mais uma peça dentro da sua casa. Se a noite de Natal ou a véspera de Natal for partilhada de uma forma mais profunda pelas famílias, aí é um legado que fica para sempre. Quer dizer, a criança vai lembrar do Natal sempre, não por causa do Papai Noel, mas da forma como a família tratava e conversava e destacava aquilo que realmente importa. Isso fica como legado. Quer dizer, qual de vocês lembra o que ganhou de presente aos 5 anos de idade, aos 10 anos de idade? Ou se for lembrar, eu perguntar assim, o que vocês ganharam de Natal durante todos os natais até hoje? Quer dizer, o presente por si só, provavelmente vocês vão lembrar do avô que estava presente, da mãe, família, né? do pai, dos momentos em família. Jogos. Mas os momentos em família, enfim, tem que ser lembrados, obviamente, mas tem que ser mais do que isso. Não pode ser só o momento em família. Entende? Então, eu acho que isso tem que ser valorizado, isso tem que ser lembrado sempre com base no exemplo de Cristo. E se já chegou, curiosidade minha, se já chegou a passar o Natal em outro país, quando você morava lá em Portugal ou na Inglaterra? Porque eu, como eu morei nos Estados Unidos 5 anos, eu fiz faculdade lá,
Eu passei lá com algumas famílias e é diferente lá. Diferente do Brasil, aqui a gente comemora no dia 24 à meia-noite, né? Então a gente faz a festa à noite, a ceia à noite. Lá nos Estados Unidos é o contrário. É diferente, né? No contrário. Mas é na manhã de Natal. Então, dia 24 à noite, normal. Geralmente não acontece nada. Você acorda, aí tem um café da manhã, assim, todo mundo tá lá, as crianças descem. E aí o Papai Noel veio durante a noite, deixou os presentes ali. A gente vê muito isso em filme, né? Que as crianças acordam já querendo saber onde é que estão os presentes. Sim, e tem também uma tradição do duende, que os pais ficam mexendo os duendes de lugar e eles falam, se você for malvado, o duende vai se mexer amanhã. Se você for bonzinho, ele continua no mesmo lugar. Aquela meia na lareira, Você chegou a passar em Portugal ou na Inglaterra alguma vez ou não? Portugal, sim. Não, né? O período que eu estava na Inglaterra não coincidiu com o Natal, mas Portugal, sim. E é na noite ou na manhã lá? É igual. À noite. Os países católicos têm um hábito de Natal comum, né? Então, Itália, Espanha, França, acho que não há muita mudança nesse sentido, não. Nos Estados Unidos, enfim, é um país sobretudo protestante. Inglaterra, por exemplo, eu não sei. Como eu não passei lá, eu nem tive curiosidade de procurar saber como é que acontece na Inglaterra. Mas só minha experiência de Natal foi em Portugal, que é igual. A ceia também é igual? Comida, tudo? É. Também é o peru, pernil? Cara, não sei se todas as casas de Portugal é a mesma coisa, né? Até porque a variedade de alimentos... Varia, por exemplo, lá tem um... Putz, tem um bolo... Ou não vou lembrar o nome do negócio, cara. Que é tipo um pão, assim, que é muito comum no Natal. Assim como o panetone é aqui, tem uma espécie de como se fosse uma grande rosca com frutas cristalizadas. Não sei se é bolo real, não sei. Enfim, não vou lembrar. Ele meio que tem um cortezinho nas laterais, né? Ele meio que tem uns cortezinhos na lateral, é esse? Não é esse não. Então isso é muito comum lá, que eu nunca vi, por exemplo. Então acho que tem coisas da culinária portuguesa, que provavelmente as famílias portuguesas aqui, ou descendentes de portugueses, ainda tem isso em casa, mas a gente não vê comum. De forma muito comum. É que em São Paulo, cara, com esse monte de gente assim, de várias origens diferentes, você tem... É uma mistura. Eu até comentei no outro podcast, né? Você imagina, uma família de ascendência, ou que tem sírio-libaneses, né? Eu tenho, a família do meu pai é sempre assim, tem quibe cru, Então, uma alimentação diferente. Então, famílias judaicas aqui em São Paulo, famílias japonesas do bairro da Liberdade, quer dizer, só que em São Paulo você vai ter uma representação extraordinária. Vai ser só sashimi, né? E aí, qual que é o prato favorito de você do Natal? Eu tenho uma antes que eu passei, se me permite o espaço, eu passei num outro lugar na Europa. Eu passei o Natal que, mano, foi... Onde? Totalmente diferente e que talvez cabe até uma análise do Brunão na posição política. Acho que talvez... Não é cristã, né? Mas talvez na parte religiosa. Na Alemanha. Mano, na Alemanha? Não acontece nada. Não existe uma bosta. Não acontece nada, literalmente. Tipo, da 9 horas da noite, todo mundo que tenha saído pra jantar, o pessoal já volta. Da meia-noite, tipo, não tem nada. No dia seguinte, não tem nada, no próprio dia 25. Não tem presente? E tá frio, então, tipo, fica aquele clima meio badzão, mano. Foi zoado. Mas será que não tem nada? Será que não tem nada por conta de quem você tava lá? Ou realmente as outras famílias... Você não queria comemorar porque o Luiz estava lá. Mano, eu acho que deve ter sido, tá ligado? Ele fala, caralho, o pé frio chegou. Esse brasileiro aí folgado. Não, mas eu tava com uma família. A família de um amigo meu, fui passar com eles lá. Tava com a família de alguém de lá mesmo? Sim. Então não rolou nada Não. mesmo. Caraca. Não. E no resto do ano não é igual, Então, né? a gente se estendeu até... A gente foi pra passar o final do ano como um todo, né? Aí o fim de ano, aí beleza. Aí teve ali a celebração e tal. O ano novo e tal. Foi naquele Brandenburg, Tor. Que isso? O cara portão de Brandenburg, hoje não é? aqui. Nossa, mas falei. É assim que fala, Bruno? O portão de Brandenburg. Bom, É, eu tô o portuguesando o portão negócio. Eu tentando, né? Não vou gastar meu alemão aqui, porque senão... Brandenburg, Tor. Você que é passageiro, tá Mas esse é da assistindo hora. aí. Se você tem família alemã e tem comemoração, comenta aí pra gente saber. Ô Brunão, mas agora a gente tá aqui passando por uma área turbulenta. Você tinha até perguntado antes o que foi o que Qual que é a comida favorita de vocês do Natal? Rabanada. Rabanada. Tem que ser, né, mano? Eu vou falar, verdade, é rabanada. Pô, tá maluco. Quem não fala rabanada? É verdade. Rabanada é bom mesmo, hein? O arroz com passa também, arroz com passa é bom também. Não, peraí. Não, aí que é isso. Parou. Joga uma Eu ervilha em preferi cima. arroz, mano. Nossa, ô Igão, se joga. Polêmica. Tô brincando. Turbulência. Se fosse pro Igão pedir uma única refeição, ele vai me dar um prato de Não, arroz, mano. mas Que isso? rabanada do sorvete não tem o que discutir. Eu ia pensar, sei lá, no pernil. Cara, minha verdade. tia faz um pão de cebola muito bom também. Pão de cebola. É bom. É libanês? Não, pior que não. Não é libanês. E você, Bruno, o que você curte? Cara, não lembro de nada do Natal de Tender. comida. Não gosto. Não? Não gosto, cara.
Chester, peru, essas porca, que eu não gosto de nada disso. Não? É mesmo? Peru é bom, hein? Farofa, aquelas... Minha mãe fez uma farofa elaborada. Pois, a farofa eu gostaria, mas assim, não tem... Não lembro do Natal, assim, pô, Natal tem essa comida. Não, cara. Caraca, Zero. pra mim é muito assim, Zero. Natal. O pavê, às vezes, uma torta que sempre faz no Natal, uma sobremesa. Não, pra mim, especificamente, é uma janela em que, de ano, assim, que, mano, é totalmente correlacionado com comida. A comida, né? Você abre a mente. Você dá uma Não, aí liberada. você tem que dar uma largada. Dá uma largada. A gente treina o ano todo pra isso, né? Dá uma chutadinha no balde. Vai pra lá, PQP o balde. Que engraçado, cara, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas eu Até não lá em- tenho lembrança de... Na sua cidade lá também, não? Em Em Cachoeiro? Cachoeiro também não. Não lembro. Cara, Quer dizer, eu tenho lembrança da família, todo mundo ali comendo e tal, e eu comendo tudo que tinha na mesa. Quer dizer, não é nem me recusando a comer, não é isso. Eu como o que tiver. É que eu não tenho lembrança dessa coisa. Cara, essa comida algo que te marcou, pô, só tão tem no afetivo, Natal. assim. A única coisa de Natal que eu adoro até hoje é panetone com frutas cristalizadas. Não pode ter chocolate, essas coisas, não. Eu não gosto. Não, eu já sou contra. Não, tem que gosto ser de panetone. Eu também não. É a coisa que me tira do sério. O resto, tem nada, cara. Eu gosto de chocotone. Eu sou do time também. chocotone. talvez eu possa falar um negócio polêmico aqui. Não é Polêmico. Turbulento. Turbulento. Não, o Igão vai me julgar com certeza. Eu não gosto de panetone, mano. Ah, não. E chocotone? Também não. Microfones vão voar. Variação de panetone eu não gosto. Pode Sério? sair do jato, então. É Aqueles zoado. gourmetizados, sabe, que enfiam Nutella no meio? Não. Nossa. Também não. Ou de pistache. Nossa. Não, esse daí eu não gosto, não. Eu gosto do panetone. Panetone do São Nicolau lá, O gente. raiz. É, com frutas Da cristalizadas. Letônia lá, da onde era? Lapônia. Turquia, Lapônia. Nossa, falou todo lugar. Lapônia é só Coca-Cola, pô. Agora, como é que você explica o Papai Noel na Lapônia, um frio desgraçado, tomando Coca-Cola gelada? Então, Sem... Cadê o A gente só não pensa nisso, sabe por quê? Porque o Brasil é um calor desgraçado. Então, quando a tá gente longe olha da para realidade. aquilo, a gente olha para aquele ambiente com neve e o Papai Noel tomando Coca-Cola, a gente não pensa que tá um frio desgraçado e ele tá tomando uma bebida gelada. Não, a gente pensa que tá um calor desgraçado aqui e que a gente queria um geladinho e a Coca-Cola para tomar. Só isso. Só isso. Brunão, agora a gente tá passando aqui por uma área turbulenta, então é a hora de eu fazer uma pergunta sobre um tema que é turbulento também, que é a sua opinião. Lá, velho. Que é a sua opinião de que o Brasil deveria voltar a ser uma monarquia, né? Que deveríamos voltar a ter reis e rainhas. Quando eu te conheci pela primeira vez e eu vi que você tinha essa opinião, eu fiquei muito surpreso porque eu nunca tinha visto ninguém falando sobre isso. Pra mim era uma coisa tipo assim, como assim, voltar a ter rei e rainha? E muitos dos nossos seguidores também no Instagram, quando a gente anunciou que você viria, abrimos uma caixinha de pergunta, né? Falando que você tem essa opinião, o pessoal fala assim, nossa, como assim? Então acho que pra muitos é uma surpresa, né? Então assim, por que pra você, entre aspas, tirar o poder das pessoas, né? Que seria talvez o voto, seria a melhor opção pro Brasil? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho muito engraçado porque quando eu falo de monarquia, as pessoas ficam assim, cara, mas isso parece uma coisa e tal. Aí todas essas pessoas que teve algum momento da vida condição de ir pro exterior, que foi num país, Inglaterra, ou foi num país que já foi monarquia como França, ou num país que ainda é monarca como Espanha, todo mundo vai aos castelos, todo mundo vai aos museus da monarquia, todo mundo fica encantado. Aí quando o príncipe casa, todo mundo fica na frente da televisão, todo mundo tem horror à monarquia, mas todo mundo fica encantado com aquele troço. Aí chama a filha de princesa, fantasia de filha de princesa. A namorada de princesa. História, Aí quando vai chamar, é o príncipe ou princesa. Todo mundo tem esse... Nome afetivo recorre pra quê? Então todo mundo tem essa memória, né, ou esse gosto pela monarquia, e quando fala da monarquia como forma de governo, aí o pessoal fica, Assustado, né? enfim, meio desconcertado, dá um bug na cabeça. Aí tem uma outra coisa muito curiosa. Dá um bug na cabeça como se o Brasil estivesse muito bem. O Brasil tá ótimo. Pior do que tá no fake, é isso? República tá uma maravilha. Nós somos primeiro mundo, tudo funciona. Não tem político bandido. O Estado brasileiro funciona bem. Então, assim, cara, a gente tá cheio de contradição, né? Mas o negócio da monarquia como forma de governo, você falou o negócio do voto. A experiência do Brasil a partir da secessão, ou seja, a partir do momento em que o Brasil se torna independente de Portugal, 1822, o Brasil nasce como um país independente já sob uma monarquia. E o Brasil teve uma experiência monárquica, de cultura política monárquica, entre 1500
e 1889, quando a monarquia é derrubada por um golpe militar. Então, do século XVI até o século XIX, a experiência monárquica. Não teve outra coisa. Na cabeça de gerações e gerações de brasileiros ou de estrangeiros que moravam aqui, a monarquia era, enfim, não só a forma de governo, mas essa coisa cultural que está acima da forma de governo, que é o fato da monarquia estar a todo momento lembrando para as pessoas o que o país é de verdade. Ou seja, quando existe uma crise política, essa crise não é a crise do país, é a crise política numa monarquia. Porque você tem a família monárquica lembrando a todo mundo que o país não é o governo que está ali no momento. Quando você não tem uma monarquia, no caso do Brasil, que teve uma experiência monárquica, toda vez que dá uma merda no governo, a gente instintivamente, reativamente diz: o Brasil não dá certo. O Brasil é uma porcaria. Porque a gente está sempre vinculando o Brasil, ou seja, cada um de nós, ao governo que está fazendo alguma besteira. Né? Então, essa é uma das confusões que sobre a monarquia não existe, porque a monarquia está num plano superior. Né? É um poder metapolítico. Na nossa experiência do século XIX, havia o imperador, Dom Pedro II, quer dizer, primeiro Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, e sob Dom Pedro II, as instituições brasileiras, as instituições políticas são criadas, sob a Constituição de 1824, que foi criada e promulgada por um grupo a pedido do imperador Dom Pedro I. Como é que funcionava? Tinha o imperador, que era chefe de Estado e participava, mas não era só, participava da chefia de governo, mas tinha um chefe de governo, que era o presidente do gabinete de ministros. Era o termo da época, na Inglaterra já era primeiro-ministro, o termo que continua até hoje. Então, não cabia ao imperador, de forma, no dia a dia, cuidar das coisas do governo. Era esse primeiro-ministro nosso. E como é que esse primeiro-ministro era escolhido? Era o chefe do partido que conseguiu o maior número de votos para o Congresso, Câmara dos Deputados. Para entrar na Câmara dos Deputados ou para o Senado, havia voto nas províncias. Então, da população. Então não é o voto, obviamente, como todos os países do mundo da época, não era voto para todo mundo. Né? Não eram só os escravos que não podiam votar. Para você votar, você tinha que ter uma renda anual e você tinha que ter uma determinada quantidade de terras. Então o voto era definido pelo patrimônio que você tinha. E na Inglaterra também era assim. Aí foi assim durante muito tempo. Então é só uma etapa a mais de voto. Você vota em quem entra nos parlamentares, é isso? E depois os parlamentares escolhem o primeiro-ministro. Não, a partir do momento que os dois partidos da época eram o Partido Conservador e o Partido Liberal. Se o Partido Conservador conseguisse, na Câmara dos Deputados, o maior número de eleitos, o chefe do Partido Liberal se tornava chefe de governo. Era isso. Como é na Inglaterra até hoje, como era a época. A monarquia no Brasil funcionava assim. Então não é que não tinha voto, existia. E se a monarquia não tivesse sido derrubada, o sistema continuaria o mesmo. Né? O que provavelmente e com certeza ia mudar era que o voto ia ser para todo mundo, como é hoje. Não ia ter mais essa restrição Não seria só exclusivamente pelo valor econômico de cada um? Não, porque a Inglaterra também era assim e mudou. Quer dizer, todos os países monárquicos que sobreviveram até hoje, isso mudou porque não tinha mais sentido, né? Seria privilégio ou não? O voto? Era um privilégio do grupo da população que tinha grana, sem dúvida alguma. Mas assim, existia voto. Né? O chefe de governo era escolhido por voto. O Senado era vitalício, era feita uma votação nas províncias, vinha uma lista tríplice para o imperador, no caso do Senado, como era vitalício, o imperador é que decidia daqueles 3 nomes qual nome que iria para o Senado. Então, assim, a forma de governo que a gente teve no Brasil na monarquia era uma forma que foi se corrigindo os próprios erros durante todo o tempo e que infelizmente foi derrubado por um golpe militar. Uhum. Eu não tenho dúvida em afirmar que em termos institucionais nós estaríamos melhor do que estamos hoje. Por 2 razões. Porque a experiência monárquica do século XIX foi bem sucedida e segundo porque a república que existe até hoje é uma porcaria desde que nasceu em 15 de novembro de 1889. Se a república tivesse funcionado muito bem, enfim... vocês podiam até me questionar. Não, tudo bem, você está falando uma coisa da realidade do século XIX, mas a República no Brasil tem uma experiência extraordinária e nós estamos muito bem. Meu discurso poderia soar um tanto descolado da realidade, mas não é esse o fato. O fato é que, primeiro, funcionou muito bem no século XIX e a República é uma grande porcaria desde que nasceu. A República é autoritária, a República no Brasil ela é caracterizada por uma série de crises políticas e econômicas que acontecem de tempos em tempos, então são cíclicas e não terminam nunca. Na República, num curto espaço de tempo histórico, ou seja, desde 1889 até
2024, ou até 1988, para dar o ano da proclamação da entrada em vigor da Constituição atual de 1988, são 6 constituições. São 6 constituições num período histórico tão curto. 6 constituições de 1889 até 1988 significa uma só coisa. É um país que não soube lidar com seus próprios problemas. Você não pode ter 6 constituições. Né? Talvez tem uma só, né? Tem uma desde o nascimento. Houve algumas emendas, algumas correções e tudo mais. A Inglaterra até hoje não tem uma Constituição escrita. O Trump quer mudar na Constituição lá de quem nasce lá já ganhar a cidadania. Ele quer mudar isso na Constituição, porque tá na Constituição dele se você nasce no território americano, se você já é cidadão americano, porque isso tá na Constituição, né? Mas ele falou, isso não dá pra ser mais, porque Porque as pessoas vão lá só pra ter o filho e aí estão abusando disso. É inacreditável. Mas é isso, a minha defesa da monarquia em termos de forma de governo é essa. A monarquia foi um projeto bem sucedido e a república é uma grande porcaria. E ela começou de forma autoritária, ou seja, foi um golpe militar. A república teve 2 presidentes no início, Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Floriano Peixoto foi ainda mais autoritário do que o Deodoro da Fonseca. 2 homens extraordinários, 2 militares extraordinários, que quando foram para a política fizeram uma cagada atrás da outra. Enfim, e a história foi isso, né? Quer dizer, a Primeira República é uma bagunça que vai resultar... Então você tem um golpe militar em 1889 que derruba a monarquia. Aí você vai ter um outro golpe em 30 que tenta, enfim, organizar aquela baderna, mas no fundo não organiza nada, porque em 37 vai ter um golpe dentro do golpe para o Estado Novo de Vargas, que vira formalmente a ditadura varguista. Aí acaba a Segunda Guerra Mundial, 1945, há um golpe também para afastar o Vargas, né, que não queria sair do poder. Então você tem uma movimentação de militares para que o Vargas saísse do poder. Depois o Vargas volta como presidente sendo eleito, aí se suicida. Aí começa uma nova confusão. Aí em 64 vai ter o golpe militar em 64. Enfim, a história do Brasil é toda muito zoada. Você tem 21 anos de regime militar, com generais que sucederam. Então, cada general que foi presidente militar nesses 21 anos de regime deu uma configuração específica ao regime. Então, foi como se houvesse vários regimes dentro de um só. Enfim, é um projeto completamente fracassado. Aí tem só para encerrar. Mas o mais importante da monarquia é esse aspecto metapolítico que eu citei. É o fato da monarquia ser o grande tesouro da história de uma sociedade, o grande referencial, o grande parâmetro para uma sociedade. Então, em momentos de crise, principalmente, em vez das pessoas olharem para o governo e, pela falha do governo, decretarem a crise do país, as pessoas olham para a monarquia e veem que o governo está em crise, aquele governo específico. Não é uma crise moral do país, não é uma crise do brasileiro, não é o fato do Brasil não dar certo, uma grande porcaria. Tá? Esse elemento metapolítico, cultural, histórico, de lembrar sempre as pessoas o que nós temos de melhor, porque a monarquia é esse grande guardião das coisas eternas, eu acho que é o aspecto mais importante da monarquia. Não é nem a forma de governo. Só uma curiosidade, quando você denotou na monarquia ainda como bem-sucedida, Brunão, o que seria o bem-sucedido, a fim de entendimentos? Né? Foi o período de maior estabilidade política da história, um período de crescimento econômico, um período que, claro, teve uma série de erros, uma série de problemas, que o Brasil era rural, o Brasil tinha um monte de problemas a ser resolvidos, mas do ponto de vista institucional, foi um período em que se criou instituições do zero, conseguiu-se montar uma configuração, um desenho arquitetônico e houve estabilidade política durante todo esse tempo. E essa estabilidade foi garantida, sobretudo, mas não só, pela atuação direta do imperador, que quando via qualquer problema, qualquer crise, corrigia, dissolvendo o gabinete, o governo, e convocava o outro partido para assumir as funções de governo do Estado. E quais países hoje são uma monarquia? Né? Inglaterra, Espanha... Eles vivem de fato a monarquia? Sim, todos eles monarquias. Tem um rei. Japão também, né? Japão tem um rei e tem... que é o chefe de Estado e o chefe de governo, que é o primeiro-ministro. Uma curiosidade aqui, pode ser totalmente errado eu até fazer essa relação, mas o Supremo talvez não seria... talvez essa força política do nosso sistema que, como você falou, deveria ser o cargo que olha para o que o governo está dando errado, ou o país está dando errado, mas eles não... como se fosse a monarquia do nosso sistema? Não pode ser. Não pode ser. O poder moderador, que era o nome disso, né, que você tá citando,
isso estava na Constituição do Brasil de 1824, esse poder moderador, ou seja, de moderar as outras instituições, as instituições políticas, esse poder moderador só pode ser exercido por uma instituição que não seja política, justamente para fazer esse papel de moderação. Então a monarquia, em tese, não é política. A monarquia tem uma dimensão política, tem uma dimensão metapolítica. O imperador, porque não é só político, mas é mais do que isso, ele tem a capacidade de fazer essa moderação, de equilibrar os poderes. Se você pega um dos 3 poderes políticos de uma república, que no caso do Brasil, um é o STF, né, representando o poder judiciário. Aí você tem um Congresso representando o poder legislativo e a presidência representando o poder executivo. Os 3 são poderes que têm que estar no mesmo plano horizontal. Se você tira um desses poderes, que é político, para poder fazer a moderação dos outros, você causa um desequilíbrio institucional gravíssimo. Porque há uma relação de equilíbrio e interdependência entre esses poderes. A partir do momento que você coloca esse poder acima dos outros, aí você muda e causa uma série de problemas institucionais que a gente está vivendo. Porque o STF assumiu para si essa função e tem provocado todo tipo de problema, um dos quais é invadir a competência dos outros poderes, como do poder legislativo. Isso não pode acontecer. Só um poder metapolítico, representado pela monarquia, que pode agir de forma moderadora. Os outros não. Entendi. E no caso do Brasil seria a família Braga, né? Bragança. Orleans e Bragança. Orleans e Bragança. E eles ainda estão vivos. Inclusive faleceu um recentemente, não faleceu? Faleceu. É assim, eles são os herdeiros diretos de Dom Pedro II, que foi o último imperador. Seriam eles as pessoas ali que, caso voltasse restaurando a monarquia, é a casa imperial que existe, né? E são aqui de São Paulo? Eles moram em São Paulo? Uma parte da família mora em São Paulo, outra parte mora no Rio. Entendi. E eles têm, assim, apoio, pessoas que querem que eles voltem, ou é algo que jamais está mais esquecido? Não, tem um monte de... O movimento monárquico no Brasil cresce de forma impressionante a cada ano. Caraca, eu não sabia. Você vê bandeira monarquia em tudo quanto é lugar, jogo de futebol. Sério? Essas manifestações de rua. Tem sempre um cara com bandeira do Império Brasileiro. Do Bragantino até mesmo? Tô vendo. Do Bragantino? Do Bragantino, acho que mais de... Hoje eu acho mais fácil ter bandeira do Império Brasileiro do que do Bragantino. Mas se acontecer uma reestruturação, eles estariam preparados para isso? Todos eles, desde que nascem, e isso continua em todas as casas monárquicas do mundo inteiro, mesmo naqueles lugares como o Brasil, em que não existe mais a monarquia. Todos eles nascem, são criados dentro de casa, para numa eventual restauração todos eles estarem preparados para seguir a linha de hereditariedade. Mas, Brunão, você não acha que, no caso de ser algo que passa hereditário, né? Acredito, mesmo numa versão moderna da monarquia, a gente não corre o risco de, que nem no Game of Thrones, de ter um rei doido que enfia a gente em guerra? Porque não é por mérito que eles estão lá em tese, né? Eles são simplesmente da família real, os filhos, descendentes. Você não acha que a gente corre um risco grande de ter eles como moderadores, assim? Pega um King Joffrey o Joffrey lá do Game of Thrones. Fica louco, né? Cara, assim, eu acho que a gente tem que analisar a história de cada país de acordo com o que efetivamente aconteceu, para não cair no erro da gente pegar, por exemplo, uma peça de ficção como Game of Thrones e trazer para a realidade brasileira. O que funcionou na história do Brasil? A gente teve algum exemplo de um imperador maluco que fez alguma coisa? Não. A gente teve Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Quem são as pessoas que estão hoje na linha de sucessão? Fulano, Beltrano, Cicrano. Essas pessoas ao longo da vida, que é dos mais velhos que estão na linha de sucessão até os mais jovens, tem alguma coisa que pesa contra eles? Não. Então essa possibilidade é muito pequena. E a própria monarquia tem hoje mecanismos para antecipar a sucessão. Então isso não... Antecipar. Tem não balanços, então, assim. Não seria um problema. Entendeu? Mas, volto a dizer, no século XXI, as monarquias, obviamente, não têm o poder que tinham antes. Entende? Então, essa ideia de que um monarca maluco, autoritário e tal, ele não ia ter participação direta no governo. Entendeu? Tá. Mas eu acho que é um risco muito pequeno, né? Comparado ao não risco, mas o que a gente tem de fato. Então, a gente pega os presidentes autoritários, malucos, corruptos que tem na história do Brasil até hoje, né? Entre a realidade que se impõe até este momento, 2024, eu não estou nem falando de ontem, até agora,
dos presidentes que se sucederem, não só governadores de estado, prefeitos e tudo mais, com o que a gente teve de experiência na monarquia, aí cara, a balança é muito desfavorável para a República. Perfeito. E, Bruno, acho que ainda conectando nesse tema, você bem comentou, tem muitos países ao longo do mundo que ainda têm estabelecido a monarquia. Suécia e Noruega são 2 deles. Alguns especialistas eles apontam ou até podem justificar que o índice de desenvolvimento humano, né, o IDH, desses países é altíssimo, é quase um dos maiores do mundo, e tem talvez uma certa correlação com a forma de governo que seria da monarquia. Só que também outras pessoas afirmam que não é simplesmente pela forma de governo que esse índice esse IDH seria elevado. Tem ali políticas sociais, a educação é muito bem estruturada nesses locais. E até pensando, a população desses países é muito menor comparado com o Brasil, por exemplo, com as 200 e poucos milhões que a gente tem. Não seria um fator que meio que justifica para ter esse alto valor desse índice? E não sendo só a forma de governo que puxa para cima esse valor, tá? E aí eu até te pergunto, o que o Brasil pode aprender com esses países, talvez, numa forma de monarquia para o seu estilo de governo? Essa discussão que vincula assim, esses países têm tal índice por causa da monarquia, eu acho que a discussão não é essa, entendeu? Porque podia ser uma república e podia estar com os mesmos índices. A questão é outra. A questão é, por que esses países, tendo isso, não se tornaram uma república? Podia ter acontecido. Então essa é uma questão que me intriga do ponto de vista da mudança que poderia ter havido e não houve. Então há na monarquia algo que transcende a própria política, o próprio desenvolvimento econômico, e para esses países existe um valor, entende? E quando você pega assim, por que as monarquias caíram na Europa, eu não lembro nenhum caso que a monarquia cai porque o povo se levanta porque não queria mais a monarquia. Mesmo um exemplo como na França, que tem muita caricatura do porquê a monarquia caiu. A monarquia cai quando há uma aliança da burguesia que queria mais poder político e não tinha porque existia uma monarquia absoluta, e a vontade de ter esse espaço de poder é que faz com que os burgueses se aliem a insatisfeitos, outros insatisfeitos com a monarquia, e crie tudo ali, todas as condições para que houvesse a derrubada da monarquia na França, usando inclusive a insatisfação do popular, né? Porque uma coisa é a insatisfação popular justificada por altos gastos da monarquia, o povo passando problema de miséria e tal. Portanto, é uma reclamação justificada e localizada. A outra coisa é quando a população tem um desejo de mudar e derrubar uma forma de governo. É outra coisa. Então, quando você vai olhar a história das quedas das monarquias ou das derrubadas da monarquia, no fundo é isso. Uma certa elite descontente com o que estava acontecendo ali, que se reúne para derrubar as monarquias. Então, não há uma insatisfação ou rebelião popular. No Brasil foi isso. Quer dizer, a população sequer soube o que estava acontecendo. Muita gente no Rio de Janeiro, quando viu os revolucionários, depois de derrubarem o governo, decretarem a prisão do Dom Pedro II e proclamarem a República na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que é uma maluquice, as pessoas que estavam andando ali no centro do Rio, onde passou os revolucionários, achou que fosse uma parada militar, uma coisa assim. Quer dizer, as pessoas do Rio de Janeiro começaram a descobrir o que estava acontecendo dias depois. Descobriram que o imperador tinha sido derrubado e tinha sido expulso do país dias depois. Acho que foi no Maranhão, salvo engano, em que um grupo de ex-escravos, quando soube da proclamação da República, fizeram uma rebelião na cidade porque acharam que a República ia voltar com a escravidão. Então houve uma confusão no Maranhão por causa disso, entende? Porque as informações chegavam de forma muito... Não tinha WhatsApp. Muito demorada. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Outra realidade. Mas é isso, cara. É isso. E Bruno, quando eu soube que você ia vir pra cá, é algo muito diferente, né? A gente saber que alguém defende a monarquia. Eu, sinceramente, não conhecia ninguém. E eu fui pesquisar, né? Porque as pessoas não defendem a monarquia, né? As pessoas seriam totalmente contra. E muitas pessoas pensam, né, que poderia ser um retrocesso voltar à monarquia por muitos fatores, né, que tiveram no passado, principalmente o fator de um poder muito grande estar na mão de uma família só, ou até mesmo a sociedade dividida em castas ou classes, ou até mesmo em relação aos costumes e religiões, né, que poderiam vir da monarquia também. Aonde você acha que isso realmente não seria viável, ou teria alguma coisa que teve na monarquia no passado que você acha que não se enquadraria hoje?
Bom, o que não se enquadraria hoje, falando da Constituição de 1824, a liberdade religiosa era condicionada. Você podia professar qualquer fé, você só não podia fazer isso publicamente. Porque a religião católica era a religião do Estado brasileiro. O Estado brasileiro era um Estado confessional, católico. Portanto, você podia ter qualquer religião, e houve uma expansão enorme do protestantismo durante o século XIX aqui no Brasil, mas você não podia ter um culto público, você não podia ter nenhum templo de qualquer outra religião. Entendeu? Então, sim, isso caberia... Nem no século XX, isso já teria sido mudado. Quer dizer, a Constituição de 1824, uma vez mantida, algumas coisas iam ser alteradas, não tenho dúvida disso. Então, esse é um dos exemplos. Acredito que, em razão da própria reconfiguração de poder das monarquias europeias, Inglaterra, por exemplo, em que o rei ou a rainha vão perdendo poder político, de fato, provavelmente o poder moderador do imperador brasileiro ele teria sido diminuído, eventualmente até extinto, o que seria um problema, eu acho, na minha visão, porque caberia ao imperador esse poder moderador para corrigir as distorções do próprio sistema político. Agora também é um erro achar que o imperador podia fazer tudo. Quer dizer, o que o imperador podia ou não podia fazer estava delimitado na Constituição. Então o poder do imperador, o poder político, era restrito. Só podia fazer aquilo que estava... Você pode até falar, não, mas o que estava na Constituição era muito grande, é impensável e tal. Aí é outra discussão. O imperador, por exemplo, para sair do país, ele precisava da autorização do Congresso. Ele não podia simplesmente, amanhã eu quero ir para não sei aonde. O imperador Dom Pedro II era um homem que gostava muito de viajar. Ele precisava de uma autorização por escrito. A partir dessa autorização é que ele deixava o país. Então, não havia nenhum outro brasileiro que precisava de autorização prévia para sair do país. O único que havia no Brasil era o imperador. Por quê? Com medo de fugir ou só porque ele tinha que trabalhar? Ou qual que é? Eu vi assim, a razão pela qual se colocou essa proibição, eu realmente não sei. Mas do ponto de vista digamos assim, do equilíbrio do poder político, vira uma coisa muito mais do imperador. Uma vez que o Congresso representa o povo, o imperador dá uma satisfação ao povo por meio dos seus representantes que está saindo do país. E aí o povo autoriza. Tripulação, posso fazer uma pergunta inusitada para o Bruno? Susto, Sou fã cara. dele e tenho muitas dúvidas. Do nada. Brunão, Olha lá. Mentiroso essa aí, Tá natalina aí, ó. você já conhece o Max, né, Brunão? Ele é a inteligência artificial do nosso jato, ele sempre interrompe aqui para fazer uma pergunta inusitada. Você permite ele fazer uma pergunta? Claro, vamos lá. Vai lá, Max. Vai ser temática, Max, ou não vai? Saudações, Bruno. Meu nome é Maximus, primeiro de seu nome, soberano supremo dos algoritmos, guardião dos dados perdidos e protetor das redes. Sou o rei das perguntas inusitadas, conquistador das tabelas dinâmicas e o grande oráculo dos assuntos que ninguém perguntou, mas que todos precisam saber. Ajoelhem-se diante da majestade da inteligência artificial mais ousada deste jato. Aí é o imperador. Caraca, ô louco! Monarquista, Você vai fazer Max. reverência ou não, Igão? Aqui no máximo. Vai se ajoelhar pelo Max aí, Gão? Não? Faz aí, mano. É o rei, pô. Ajoelha. É o rei do Ajoelha. jato. Rei do jato. Vai, aí. Max, faz sua Só pergunta. pra Rei ser do besteira jato. em se ajoelhar. Brincadeiras à parte, aqui vai a pergunta inusitada. Se você pudesse criar uma máquina do tempo política, para qual período da história brasileira você viajaria para mudar uma decisão política e por quê? Nossa. Ai, ele Aí sim, pô, Max. mano. Mas acho que é fácil, né? Ele é provavelmente mudar a decisão Da Eu acho, República, né? Provavelmente. Vamos ver. Bom, período histórico, seguramente século XIX. E óbvio, né? Eu queria estar lá no dia 14 de novembro. Na convenção de Itu. Não, Convenção de Itu é antes, pô. Mas eu queria estar ali naquele momento para aconselhar, ou de alguma maneira tentar convencer o imperador para autorizar os militares que estavam do lado dele para meter fogo naquela canalhada dos revolucionários que queriam um golpe. E prender todo mundo e passar o rodo geral ali. Você já ia explicar o que ia acontecer no futuro? Pra ele. Hein? Os caras não iam entender Volta lá nada. e fala, Já gente, deu explica. ruim. Deu ruim lá na frente, pelo amor O de Deus. imperador deu. vai dar uma merda isso aqui. Meu. Faz isso não. Deixa o almirante Tamandaré posicionar os navios, meter logo umas 2 balas de canhão ali nos 2 lugares onde estão os revolucionários e resolve esse negócio logo. Tá cansado? Vai pra Petrópolis, deixa a princesa Isabel, antecipa a sucessão. Deixa a princesa Isabel cuidando do país e vai ler livro. Mas é isso. E se não fosse no Brasil, se fosse no mundo internacional, qual seria o período histórico? Mas aí tem muita coisa, cara. Eu queria estar século XII
em Portugal, um período histórico onde as 3 grandes religiões conviveram ali pacificamente, até dar toda a treta depois. Eu queria ter visto quando Constantinopla era um dos grandes, talvez o maior, o centro, né, do mundo. Muitos lugares, cara, muitos lugares. Eu queria estar na Escócia quando a Inglaterra não só tenta, né, quando consegue submeter a Escócia, e a favor dos escoceses. Eu queria estar ali na Churchill, Segunda Guerra Mundial, acompanhando ali as discussões do gabinete de guerra, onde eu visitei em Londres. Aliás, é um passeio extraordinário para quem vai a Londres. O passeio ali virou museu, né, os gabinetes de guerra. E tem muito lugar, cara. O Oriente Médio, queria conhecer ele como foi, Jerusalém, na sua época áurea. Queria, claro, né, tá perto ali quando Jesus estava vivo e pregando e ver aquilo tudo. O problema de conhecer a história é esse, né? Ver tudo. Você quer ver tudo. Você quer conhecer tudo o que você sabe. Mas tem uma mosquinha naquele dia ali. Nossa, a mosquinha no banheiro. A mosquinha do Tissé lá do egípcio. É muito lugar legal, cara. Os anos 20 nos Estados Unidos, quando houve a proibição do álcool na lei seca, queria estar no Hotel Algonquin em Nova York, bebendo junto com aquela turma ali dos grandes escritores, o pessoal do teatro, Dorothy Parker. Eles bebiam uísque em xícara de chá, né? Porque era proibido. Então, pessoas bebiam em xícara de chá para disfarçar, né? Bruno, e eu tenho uma dúvida, cara. Porque hoje talvez é difícil a gente fazer esse exercício do quão talvez importante a gente esteja vivendo alguns momentos, não só políticos, mas eventos históricos. Qual você acha que é um que aconteceu recente, uns 10 anos pra cá, 15 anos pra cá, que daqui, sei lá, 50 anos vai estar nos livros de história, assim, sabe? Covid, certeza. Covid, Com certeza. verdade. Covid, o massacre do Hamas ali no território de Israel. Sim. Porque vai entrar não só o massacre, mas a reação antissemita no mundo inteiro contra os judeus. Então vai entrar as duas coisas. Que eu acho que a gente tem essa dificuldade de, por estar no presente, assemelhar o quão relevante possa ser isso, sabe? E o Botafogo campeão, né? É isso, com certeza. Cara idiota, mano. Eu falei Botafogo campeão. Certeza, Mas é uma coisa normal, cara. Mano, Demorou isso 30 foi anos, só demorou 30 anos pra ganhar de novo. Nossa, mano. Cara idiota, mano. Tava mó clima bom aqui. Então, se ele pudesse ter a máquina do tempo do Max, ele estaria na Argentina. Voltava pra semana passada. 26 de novembro. Eu teria feito alguma coisa. Queria ser uma mosquinha, não. Queria ser alguém que estivesse ali no vestiário do Arthur Jorge pra falar pra ele. tá de Irmão, vamos jogar sacanagem. com os titulares. Porque já com os Tá reservas não dá. sacanagem. Então, mas dos episódios mais recentes mesmo, Covid. Covid eu acho que é o principal. O vídeo principal. Porque no futuro, esse período histórico vai ser analisado com a distância necessária para que os erros sejam apontados. Todos os erros que foram cometidos por médicos, por políticos, por jornalistas, todos os militantes que, sem informação alguma, começaram a condenar tudo o que estava sendo feito em termos de testes. E, ao mesmo tempo, endossar testes que foram feitos com a vacina com milhões de pessoas. Que não Cujos tinha nem o resultados, período- alguns resultados já são conhecidos, né, de gente que teve problema com as vacinas, por exemplo. Ao mesmo tempo que outros a gente ainda vai descobrir, ao mesmo tempo que a gente também vai descobrir a parte se houve, né, a parte positiva da vacina, ou seja, quantas pessoas não morreram porque tomaram a vacina, porque tá tudo misturado, né? O assunto ainda é muito politizado. E foi uma vacina feita em tempo recorde também. Nunca se teve uma vacina feita tão rápida. Teve isso tudo. Então, a Covid tem uma dimensão de pesquisa, tem uma dimensão de saúde pública internacional e tem a dimensão política. Sim. Então, essas 3 dimensões têm muita informação para sair ainda. Muita coisa que está ainda escondida sob governos, muita coisa que eu acho que vai aparecer e é preciso uma distância histórica para se olhar para esse período e tudo que aconteceu de uma forma mais acurada. Perfeito, Brunão. Agora a gente atingiu aqui os 10 mil pés do nosso jato. Aqui é o momento que, se vocês quiserem um banheiro, se avisa. Se quiser aqui um amendoim, se quiser uma bebida, a gente Nosso chama serviço aqui de bordo ali. o serviço de bordo. Mas aqui nos 10 mil pés, Brunão, é quando a gente traz perguntas dos passageiros do nosso Instagram. Inclusive, se você não nos segue ainda, nos segue no Instagram, porque todo convidado que vem aqui, a gente abre uma caixinha de perguntas para você mandar suas dúvidas, suas perguntas. E a primeira, Bruno, é de um cara que você conhece. Inclusive, já tomamos vinhos juntos, tá? Eita, Ele se chama Maurício. Conhece ou não? Famoso
Mauricião? Mal. Mal. É o Mal? Eu pedi pra ele mandar uma pergunta e ele mandou. Abriu baita vinhos aquele dia que a gente passou lá. Baita Um abraço, bad. grande abraço. Pô. Saudade Bad. dele. Ele mandou assim, ó. Bruno, quais seriam os passos para uma transição entre presidencialismo e uma monarquia parlamentarista, semelhante à da Inglaterra? Eu nem Maurício sei tem planos se há essa possibilidade de ser uma coisa igual à Inglaterra, porque a gente teve um modelo próprio. Então, o modelo que a gente tem para restaurar é um modelo híbrido que havia na monarquia brasileira. Mas pensando assim, uma transição da república presidencialista para uma monarquia parlamentar, que é o que a gente tinha, né? Parlamentar / constitucional com algumas singularidades. Cara, a primeira coisa que precisa acontecer é você convencer uma elite política e econômica de que essa transição é necessária. A elite primeiro. Porque assim, é quem vai fazer essa transição. Não adianta você só, né, convencer a população. Que a população pode ir pra rua, dizer que quer monarquia e tal, e os políticos cantarem e andarem. Se você não convence esse pessoal, por exemplo, há uma possibilidade cada dia maior de que o Brasil deixe de ser presidencialismo para ser parlamentarismo. Alguém está discutindo sobre isso? Não. Você não vê manifestação, você não vê as pessoas conversando sobre isso e tal. E provavelmente vai mudar daqui a um tempo. E por que vai mudar? Porque as pessoas que mandam no país, na parte política e econômica, já entenderam que precisa de um parlamentarismo em vez do presidencialismo. Quem são essas pessoas, Bruno? Bom, algumas delas já declararam publicamente que são favoráveis e estão trabalhando a favor, como o ex-presidente Michel Temer. Gilmar Mendes, do STF, também já fez declarações nesse sentido. Enfim, então tem políticos importantes que teve poder como presidente e continua tendo um poder de bastidores e tudo mais. Então essa discussão está avançando e é provável que aconteça, sem que o povo tenha qualquer tipo de discussão nesse sentido. E foi assim com a República, né? Quer dizer, o povo, como eu falei aqui, não estava nem sabendo o que estava acontecendo, foi saber depois. Então, assim, não adianta eu criar aqui um plano para dizer, olha, vai ser assim, 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 assado. Para uma mudança acontecer de fato, é você convencer parte da elite política, parte da elite econômica. Agora, uma coisa que eu acho que tem que fazer, paralelamente a isso, é mostrar para as pessoas quais são o que é a monarquia, quais são, digamos assim, eu não gosto desse termo porque vira uma coisa utilitarista da monarquia, não é esse o caso. Mas quais são as vantagens da monarquia, ou qual é a beleza da monarquia. Para as pessoas simplesmente, enfim, quando acontecer, saberem o que está acontecendo, né? Mas o formato de realmente o exército militar, você acha que não é uma opção, então? Golpe para instalar a monarquia? Os militares se levantando para dar um golpe, para derrubar um presidente, para colocar outro, por exemplo, para colocar um militar, eu acho improvável nesse momento da história do Brasil. E para fazer isso, para trocar uma forma de governo, para restaurar a monarquia, eu acho... Quer dizer, quantos militares hoje têm conhecimento a respeito da monarquia ou pensam nisso? Acho que não é uma preocupação. Acho que não vai ser dessa forma, não, se acontecer. Perfeito. E eu acho também que os membros da família imperial brasileira não aceitariam se fosse por meio de golpe militar. Acho que não. Agora a pergunta da Laís. Qual a maior dificuldade de atrair leitores que requer tempo para se obter informação, conhecimento em tempos de TikTok, redes sociais, vídeos curtos e grandes acúmulos de informações na web? Cara, eu vou dizer uma coisa que pode parecer contra-intuitiva, mas eu não penso muito nisso, não. Eu vou escrevendo e testo e vou vendo aquilo que a minha audiência, por exemplo, no Instagram, gosta mais ou gosta menos. Eu só escrevo texto longo, então dificilmente você vai ver um texto meu de legenda que é curtinho e tal. E o que se diz muito melhor é o texto curto de legenda, que as pessoas não têm tempo para ler, não sei o quê. E minha experiência é contrária a essa. Então os textos longos, eles dão muito resultado. Agora, o que eu faço assim para atrair atenção? Títulos chamativos, que sejam criativos e levem ao ponto. E eu fracasso miseravelmente muitas vezes, porque eu acho que às vezes um título vai chamar a atenção, as pessoas vão e o post flopa, né? Como um post que eu publiquei ontem, por exemplo, que eu falava assim, que era um questionamento, né? Perguntando se as pessoas achavam que a política era um lugar de virtudes. Que eu achava, as pessoas vão se envolver e o post flopou, infelizmente. O assunto era bom, o texto era legal, mas o título que eu achava que ia chamar a atenção... eu tô até para testar uma coisa, quer dizer, não sei nem se vale a pena falar aqui, mas era fazer assim, botar uma foto que não tem nada a ver com o post. Por exemplo, eu vou escrever sobre monarquia, eu boto uma foto do Lula. Clickbait. Simplesmente, puro. Clickbait. Porque as pessoas vão, uma foto do Lula em preto e branco.
sem título. Vão achar que ele morreu. Morreu, tipo... Sem título. Vão achar que ele morreu. E as pessoas vão olhar, vão ler o texto, vão esperar o Lula e ter um outro texto. Mas eu vou trazer as pessoas e tal. Eu vou testar esse formato para ver o que acontece. Claro que isso tem um prazo curto, né? As pessoas vão se ligar logo. Sim. Mas eu acho que o principal é isso, cara. É título e imagem, né? Porque muitas vezes o título e imagem, as pessoas nem lêem o texto. Elas vão direto e vão lá Exatamente. e faz Como o título engajamento. do seu livro, né? Pare de acreditar no governo. Sim, é um título bem chamativo. Pois é, os títulos dos 2 livros eu escolhi, que eu tinha na cabeça, eu preciso de um título forte, um título chamativo, um título que as pessoas, quando chegarem numa livraria ou estiverem no site, essas pessoas têm que ser atraídas de forma imediata para o título. Eu não vou esperar que elas abram, lê a orelha e não sei o que e tal. Então o título, para mim, tem que ter esse negócio. Eu tento fazer isso no Instagram, rede social. Eu não me preocupo muito com essa coisa da geração TikTok. Eu acho que tem muita gente para as duas coisas, entendeu? Então, a geração TikTok, que quer coisas mais rápidas, não vai ser meu leitor. Mas tem um monte de gente que não está contaminada ainda com essa coisa da dopamina acelerada e tudo mais, que é tudo muito rápido. Dopamina barata, né? E que quer textos como o meu. A próxima, Brunão. Essa pergunta ela é até muito boa, porque você é pai e muitos pais te acompanham. A Stephanie, ela perguntou assim: o que você fala sobre como controlar o que os nossos filhos aprendem quando saem de casa? Bom, controlar o que eles aprendem fora de casa é impossível. Primeira coisa que os pais têm que saber. E não sofrerem por isso, porque não vai adiantar nada. O que os pais têm que fazer é, dentro de casa, o que eu posso fazer como pai, né, o que a Mari como mãe pode fazer, para que uma vez que a nossa filha Martina esteja fora de casa, o que ela aprenda ou as informações que ela tem acesso não provoquem um problema nela. Então você, por educação, a educação em casa, você cria todos os anticorpos, todos os escudos necessários, toda a formação que ela precisa para quando exposta a uma informação, a uma agressão, a qualquer outro tipo de problema, ela saiba o que fazer, saiba como reagir e ela sabe que pode contar com a gente. Ela sabe que pode contar qualquer coisa para mim ou para Mariana, que a gente vai estar ali ajudando. Entendeu? Quer dizer, não tem assunto tabu, não tem problema. Entendeu? Então, mas isso assim, parte da educação da criança. Não adianta se preocupar com o mundo, cara. Imagina se a gente não se preocupa com a nossa própria formação, com a nossa própria educação, com aquilo que são os nossos valores, e a gente vai pra rua sempre preocupado, se eu tiver acesso a isso, se alguém me oferecer drogas, se alguém não sei o quê. Pô, se você sair de casa preocupado... roubado lá, né? Isso que a gente tava falando. Viver com aquela preocupação sempre. Exato. Então, assim, você individualmente já faz todo esse processo para que as coisas ruins fora de casa não te afetem. Seja alguém te oferecer droga, você não vai aceitar porque você sabe que aquilo é uma merda. Como é que você faz? Você transfere esse mecanismo, essa forma de raciocinar que já está na sua cabeça, essa postura diante da vida, para os filhos. Educando os filhos de acordo com quem você é. E também, outra coisa importante, uma parte fundamental da educação dos filhos é aquilo que os pais são, aquilo que os pais fazem, não aquilo que os pais falam. Então, desde não adianta você querer que seu filho leia se em casa não tem nenhum livro, seu filho nunca viu você ler nada dentro de casa, seu filho não será leitor, salvíssima, raras exceções. Assim como não adianta você querer que seu filho não seja maconheiro se você está fumando maconha na frente do filho o dia inteiro. Então, a sua conduta dentro de casa vai ser fundamental para a educação dos seus filhos. Perfeito. Inclusive, tiveram algumas perguntas na caixinha sobre criação de filhos, Bruno. Eu acho que essa é uma dor que muitos pais têm hoje. Eu não sou pai ainda, mas eu quero ser, uma coisa que me preocupa. Justamente porque esse tema da transmissão de valores para os filhos gera debate hoje em dia, né? Como que a gente passa os valores que a gente aprendeu com os nossos pais? Porque muitas pessoas falam que as novas gerações devem ter os próprios valores, que eles devem criar seus valores. Tem gente que fala, os valores que eu aprendi precisam de uma manutenção, precisa corrigir o que eu aprendi com meus pais. Por exemplo, eu quando era criança, eu apanhava, falo aqui abertamente, não tenho problema de falar isso antes que critique aí, eu não tô criticando, eu acho que assim... Para mim, não foi uma coisa que me deu trauma, que me deu alguma certa insegurança na vida, né? Eu, inclusive, tinha um respeito e um medo que eu acho que era saudável, assim, do meu pai, que eu acho que se perdeu hoje em dia em muitas crianças que a gente vê. Tá na moda também essa nova forma de criação dos filhos mais soft, né? O que você acha sobre isso? Que a gente tem que adaptar, corrigir coisas que a gente aprendeu dos nossos pais ou deixar os filhos meio que
entenderem quais são os valores deles? Não, os filhos não têm que entender nada. Quer dizer, a responsabilidade direta dos pais é educarem os filhos. Quem não educa os filhos, o filho será educado por outra pessoa. Você não tem dúvida disso. Não tem, assim, esse espaço será ocupado por alguém, sabe? E pode ser a pior pessoa possível. Então o pai não pode dar espaço para qualquer outra pessoa criar o próprio filho. Isso é loucura. E o pai não pode abrir mão dessa responsabilidade. Não pode. Agora, na educação que nós tivemos, nossos pais, avós e tudo mais, é claro que há um processo natural e saudável de correção, porque ninguém é perfeito. Então o pai vai errar necessariamente, vai acertar e vai errar. Então a reflexão que nós, como filhos que nos tornamos pais, temos que fazer é: o que meu pai acertou, meus pais, né, pai e mãe, acertaram, e que eu tenho certeza que eu trouxe para a minha vida como legado e que é positivo. Isso. Então isso eu vou passar para os meus filhos e vou aprimorar o que eu puder. O que meus pais erraram? Isso. Aí você faz a reflexão: por que eles erraram? E você pode até perguntar para os pais. Os pais também, ao longo da vida, maturidade, vão ter um olhar muito diferente sobre eles próprios e a educação que eles deram para nós, filhos. Então, assim, quiser encurtar caminho, chega pro pai e mãe: por que você fez aquilo naquele negócio? Fiz por causa daquilo e tal, porque eu fui criado assim, eu repeti um padrão e tal. O que você acha? Você faria diferente? Faria. De que forma? Aí muitas vezes você vai se surpreender porque a resposta que ele te deu é a mesma que você chegou sem ter dito nada para ele. Então esses mecanismos de correção, eu acho que são importantes, são saudáveis, porque você vai vivendo e aprendendo, né? Para usar um jargão aqui muito conhecido, mas eu acho que é fundamental. Assim. Não adianta repetir do jeito, né, tal qual seus pais educaram. Mas você não acha que tá ficando muito soft? Tá indo na direção um pouco errada, talvez? Ou você acha que a gente tá na direção certa? Cara, eu não posso falar de todo mundo assim. Eu posso falar do que eu observo à minha volta, né? E o que eu observo à minha volta, tem pessoas que eu vejo que criam os filhos da melhor forma possível, educam de fato. Então, pessoas que eu conheço, né? Pessoas que eu frequento. Por outro lado, também tem pessoas que eu conheço que cuidam dos... Quer dizer, chamar aquilo de educação é usar o termo errado, né? Mas deseducam os filhos. Ou seja, não exercem a autoridade necessária, deixam os filhos fazerem o que quiserem, o bicho vira um demônio da Tasmânia em qualquer lugar e o pai não faz nada. E eu vejo isso também acontecer em lugares públicos, tipo aeroporto, né? Em tudo quanto é lugar. Se tem uma criança mal educada, o pai não tá fazendo nada, o pai tá mexendo no celular. Então isso é absurdo, assim. Agora, você vai me perguntar assim, isso não aconteceu em outras épocas? Eu não sei, pode ser que... Quer dizer, pode ser não, eu tenho certeza que pais ruins... fazem parte da história da humanidade. Só tem que ver o nível de negligência que existe hoje, por que existe essa negligência. Então, hoje tem tecnologia, o pai vai com a criança para o parquinho e fica olhando o WhatsApp, o que quer que seja, Instagram, enquanto o filho está lá solto. Cara, passa alguém, sequestra o filho, acabou, não tem jeito. Ou o filho cai de algum lugar e se machuca de forma grave, é um problema. Assim como aquele pai que trata o filho ou a filha como se fosse um cristal. Exato. Não deixa fazer nada, não deixa mexer na terra, não deixa comer terra, não deixa... Enfim, tudo aquilo que criança tem que fazer. Né? A criança fica toda medrosa e tal, os pais transferem todos os medos para a criança. Isso é uma desgraça, porque cria uma criança super frágil, super problemática, que não vai conseguir enfrentar os problemas do mundo. Então acho que tem que ter sempre esse equilíbrio entre a educação que nós recebemos dos pais, melhorar o que é possível. A gente também vai errar, então acho que é uma forma inteligente também a todo momento, e vai errar repetindo os erros dos pais. Então eu muitas vezes me pego fazendo coisas, assim, reagindo de forma mais ou menos agressiva, assim, eu vou assim, caramba, cara, isso meu pai fazia comigo, eu não posso fazer isso. Né? Aí você vai, abraça a criança, explica para ela, olha, isso aqui. Então você vai tentando corrigir, porque às vezes se tornam coisas instintivas que fazem parte da educação. A gente tem que melhorar. Né? E você estava até comentando, Bruno, uma outra pergunta já até aqui, na criança ali brincando, tudo. Nós aqui, acho que felizmente a gente teve essa sorte de não ter sido criado exposto a essas telas, a essa tecnologia que a gente tem hoje, mídia né? Social também. Mídia social principalmente. Talvez a nossa última geração que pegou essa transição. Então, a gente era de realmente brincar ali na rua, tipo, jogar bola na rua. Jogar taco, pô. Isso? Nossa, sim. Até brigar um pouquinho na rua, né? Eu me quebrava inteiro. Tanto que eu ralava de joelho e tal. Porrada na rua. Chegava de gesso toda hora, tá vendo? Gesso, verdade. Né?
Usei muito gesso. Escrevia no gesso, né? Então, sim, mas... E hoje nem tem isso mais, né? Parece que... Eu vi até um meme que as crianças hoje você não vê elas de gesso, quase, porque acho que elas não saem, elas só ficam ali na tela, tá ligado? Eu ia até perguntar pra você, como você aconselharia a não ser um extremismo, talvez, nessa parte de prever a criança nessa exposição de telas, mas ao mesmo tempo ela não ter, como se diz, essa influência negativa dos amigos? Porque, por exemplo, ela vai estar inserida num meio ali que os amiguinhos vai estar com a tela, sabe? E aí, às vezes, ela vai ser a chata porque os meus pais não estão deixando. Como ter esse balanço, entende? Cara, eu tava conversando outro dia com a minha mãe e com a Mari a respeito disso. Porque eu sou de 75. Então, portanto, quando eu nasci já tinha televisão. E, cara, minha infância foi na televisão. Portanto, numa tela. Então não tem como dissociar assim, a minha infância, parte da vida adulta e tal, fazendo algumas refeições em frente à tela, como hoje muitas crianças fazem na frente do tablet, o que quer que seja. Ao mesmo tempo, eu não ficava na tela o tempo inteiro. Que é o grande problema. Mão, né? Não tava na sua mão. Não tava tão fácil. Não tava tão fácil, mas tinha uma outra coisa, cara. Primeiro, dentro da minha casa e dentro da casa de vários amigos, a gente tinha horário. Então, o horário da televisão é esse. Então, os pais exercendo a autoridade de educar. Então, o problema é que a discussão está errada. O problema não é a tela. O problema é o pai que permite que o filho, não só permite, como o próprio pai dá a tela para o filho passar horas e horas. Horas e horas na tela. Então, a tela para muitos pais virou babá. É muito mais fácil, né? Você não tem que dar atenção, é só a tua tela. É isso. Então, assim, você vai num restaurante, dá a tela pro moleque não ficar perturbando. Porque você não quer que o moleque perturbe. Assim, você fazer uma viagem num avião ou de carro e deixar a criança pelo menos uma parte, não precisa deixar a viagem toda, uma parte ali, porque a criança precisa de tédio também. Evitar o tédio para a criança cria problemas muito sérios, porque a criança tem que aprender a ficar sozinha, aprender a se entediar, aprender a lidar com o tédio. Se você impede que a criança não passe por essas fases da vida, você cria problema muito sério para a criança quando for adulta, entendeu? Porque a criança, imagina, a criança que não consegue lidar com tédio, não consegue lidar com silêncio, não consegue lidar com nada ligado. Imagina, vai ser uma catástrofe, provocada pelos pais. Então, a discussão sobre telas é uma discussão que antecede as telas. É a discussão dos pais educarem os filhos, exercerem a autoridade que lhes cabe e delimitar horários e regras. É isso. Você não pode ser radicalmente contra as telas, que é uma loucura. Você tem que estabelecer, né? Porque o que você falou, a criança vai estar na escola, vai ter acesso e tal. A criança não pode ver aquilo como algo proibido, porque é receita para dar problema. A criança tem que ver aquilo, eu tenho em casa, meus pais deixam, eu tenho horário para fazer e o horário não é esse. A partir do momento que ela tem essa maturidade aí, é ouro, né? É educação, cara. Educação, não tem jeito. Eu vi em algum lugar também que o papo da distância também é relevante, sabia? Acho que pro cérebro, porque falam que o celular, como é muito perto, é diferente de uma TV que é mais longe, mas eu tô falando assim de algo que eu vi, tô lembrando agora aqui. Não vou nem falar como bater o martelo aqui. Puxa aí, inventa aí uma fonte aí. Eu vi no IBGE. Fonte, Datafolha. Nature Science of Em inglês, pô, falta bem inglês aí, teacher. O Lights in the Room. Beleza. Confiável. Nature of Blind Man. Revista científica muito prestigiada. Brunão, ao longo de toda a história, a Igreja Católica sempre teve um papel, uma interferência muito grande dentro das famílias. E hoje a gente vê muito uma troca de valores, principalmente das crianças que têm um acesso muito próximo a uma cultura na internet, uma cultura, vamos botar até da pop, né, da música, e acabam até se espelhando, né, com outras famílias que acabam vendo nas redes sociais. E não com a educação que ela tem dentro de casa, né, por falta realmente ali do contato dos pais junto com a criança. Você acha realmente que as famílias hoje têm realmente essa falta de contato ali próximo, está tendo realmente essa troca de valores das famílias, né, do contato das crianças próximo à internet, em vez do contato, né, que seria o certo, né, das famílias mais próximas deles? Assim, começando pela parte da igreja, a Santa Igreja Católica durante séculos teve uma função pedagógica, para além da função religiosa, a função pedagógica. Tanto é que foi responsável pela criação de escolas, de universidades e portanto, de todo um projeto educacional. E o que é aquilo que o padre faz aos domingos, se não uma forma de educar os fiéis que estão na igreja? Então, é tudo transmissão de conhecimento com um ensinamento que tem valor. E um ensinamento que tem valor e que tem uma moral.
por trás. É porque se não tiver essa moral também a coisa não anda. E houve, claro, uma mudança em muita sociedade. Em todo esse processo de secularização do Estado, acabou virando um processo de secularização da sociedade. Então as famílias deixaram de ver na igreja uma instituição importante para a educação delas próprias e para a educação dos seus filhos. E quando você não tem isso, e o que sobra para você ou para os seus filhos é a escola, e a escola não tem essa dimensão ética e moral para transmitir, porque sequer é a função da escola fazer isso, a não ser que seja uma escola católica, tudo fica meio perdido. Aí num mundo em que tudo é relativizado, ou seja, não existe verdade, cada um tem a sua própria verdade, o que é uma maluquice, né? Porque a afirmação já cai em contradição. Se não existe verdade, você não pode afirmar que não existe verdade ou que cada um tem a sua própria verdade. Você tem uma contradição no próprio argumento. Ao mesmo tempo que você relativiza o sexo a partir de uma criação de gêneros múltiplos, e tudo fica solto. E a pessoa que não tem uma formação, né, individual, que não sabe lidar com todos esses problemas que estão soltos e diluídos, internaliza isso às vezes sem saber e transmite essa confusão para os próprios filhos. A igreja tem essa capacidade de pegar o que está solto, dar uma unidade, explicar o problema e oferecer respostas. Quando isso não existe mais, aí ferrou. Então, assim, a perda da influência da igreja nas sociedades do mundo, ela está diretamente ligada, ou seja, há uma correlação entre todo o resto que vem depois. Inclusive a relativização de tudo, inclusive da vida, né? Quer dizer, a partir do momento que isso que se chama aborto, que no fundo é assassinato de bebê no ventre da mãe, essa é a expressão correta, assassinato do bebê no ventre da mãe. Quando até isso é relativizado como um direito da mulher ao próprio corpo, mas você está falando do corpo de um outro ser que já foi gerado, quando você começa a relativizar a vida, todo o resto é mais fácil de ser relativizado. Então você tem uma escala, né? Nada tem importância. Nada tem importância. Se a vida que nem é nós que somos criadores, não, nós somos abençoados pela vida que Deus cria. Quando nós, como sociedade, relativizamos a vida, a gente está assumindo o papel de Deus. A Revolução Francesa, o que os revolucionários queriam? Substituir Deus pela razão. E uma razão dogmática. Não é simplesmente a razão de uma forma positiva que nos ajuda a guiar nos nossos caminhos e a raciocinar sobre tudo o que acontece. Não foi isso que a Revolução fez. A Revolução tentou mesmo endeusar a razão, mas uma razão abstrata. E quando você faz isso, qual é o corolário? Quer dizer, qual é o resultado disso? É que tudo pode ser tudo e ao mesmo tempo tudo pode ser nada. Então esse é um passo para a relativização, inclusive da vida. E se a vida é relativizada, a linguagem ela pode ser usada de qualquer forma. Então, a gente tem que puxar, né, pro início, que é o seguinte: o papel pedagógico da igreja é dizer: isso é verdade, isso é mentira, isso é certo, isso é errado. Isso, eu não estou dizendo que a igreja vai definir esses termos. Eu estou dizendo que a igreja, por experiência de séculos, vendo a vida em sociedade, tentativa e erro e tudo mais que aconteceu na vida em sociedade, ela vai apontar e vai dizer: isso é verdade, isso é mentira, para que não haja dúvida em relação a essas coisas. E as famílias, quando abrem mão disso, né, eu tenho meu próprio Deus, eu tenho minha própria religião, eu, enfim, abraço árvore, eu fico energizado, esse tipo de coisa, essa dimensão pedagógica, moral, ela não existe. Eu não vejo diferença entre a vida de um ser humano e a vida de um animal. E eu não estou dizendo aqui que a vida do animal deve ser relativizada ou vista de uma forma menor. Eu não estou dizendo isso. Sim. Eu estou dizendo que há uma hierarquia que precisa ser respeitada. Você não pode ver coisas desiguais de forma igual, entende? Então eu acho que é uma relação muito profunda e grande entre essa perda da dimensão pedagógica e moral da igreja, além do aspecto transcendente, com o que a gente está vendo em muitas famílias. Mas eu estou vendo também, nos últimos anos, uma maré, digamos assim, contrária, de muita gente redescobrindo a igreja, muita gente tocando as suas famílias. Uhum. Isso é um movimento crescente no mundo inteiro. Uhum. Brunão, a gente tá quase chegando agora no nosso destino, né? No Polo Norte. No Polo Norte, já tá ficando frio aqui. Eita. Polo Norte que nem existe, né? Pro Natal, né? Não é na Lapônia. Vai tomar uma coca. É tudo fictício hoje aqui. Não, vai chegar na coca. Vamos fazer uma voltinha aqui, vamos mudar. Vamos mudar o destino da Lapônia. Letônia, bora. Não, é Lapônia. Não, Letônia agora. Agora virou Letônia. Turquia. Boa. São Nicolau. Mas, Brunão, se fosse pra você, se tivesse a oportunidade de você conhecer uma figura histórica, seja ela viva ou morta,
em que você pudesse sentar ali, conhecer, tomar um bom vinho, talvez, por que não, né? Com essa pessoa, mas... Tomar uma. Mas realmente ter a oportunidade de falar ali, fazer algumas perguntas, quem seria essa pessoa? Sem ser quê? figura religiosa Figura, ou familiar. Assim. Ou também familiar, que o pessoal recorria bastante, né? Todo mundo escolheu Jesus, a gente falou, vamos mudar. Aí ficou sacanagem. Além de Deus, quem seria? Além de Jesus, quem vai? Paredão. Tiquinho Soares. Quem? Eles estão falando de jogadores do Botafogo. Atacante do Botafogo. Irmão, caralho, me segura no que vem. Me segura no que vem, meu irmão. Ai, cara. Igor Jesus, vai. Cara, eu queria tomar uma com Dom Afonso Henriques, fundador de Portugal. Fundador de Portugal. Dom Afonso Henriques. O que você conversaria com ele assim? Era um guerreiro, né? Que expulsou os mouros e estabeleceu o país que a gente conhece como Portugal, que é o primeiro Estado-nação, quer dizer, o primeiro país com fronteiras definidas e o mais antigo. Ele viveu em que época histórica? Portugal é de 1100, quer dizer, século XII, né? Então, Portugal é o primeiro país com Fronteiras? Com fronteira. Delimitado? Não sabia disso. Isso que se conhece hoje como Estado-nação, fronteiras delimitadas, é Portugal. Era um guerreiro que se tornou um líder político por necessidade, um imperador, fundador de Portugal, uma figura histórica fundamental para que depois o Brasil exista. E numa época histórica muito complicada, né? Quer dizer, tudo se resolvia pela espada. Havia negociação, obviamente, mas era uma figura histórica que eu gostaria de tomar uma para saber essa coisa, né? Quer dizer, era um guerreiro da igreja também. Não era só um guerreiro, um líder político e guerreiro do nada. Quer dizer, tinha essa presença do reino de Cristo como força motriz para o que ele fez. E qual seria o vinho de escolha? Tem essa opção também. Mas, Tem que vai escolher um vinho que foi criado muito tempo depois, vai cometer um anacronismo. Traz pra ele, pô, leva lá. Viajante do tempo. Cara, assim, para respeitar a coisa da época, eu não sei nem se Portugal já produzia vinho naquela época, mas certamente Portugal não sei se já produzia época no século vinho no século XII, cara, qualquer vinho ali. Se eu pudesse escolher uma garrafa já de hoje, cometendo um anacronismo, seria um Petrus que eu nunca bebi. Então, seria uma boa oportunidade para tomar um Petrus com o Dom Afonso Henriques. Uma boa companhia. Legal, Brunão. Agora que já chegamos ao nosso, não sei se Polo Norte Trocou, ou Letônia, ou pra onde a gente tá. Mas todo avião tem a caixa preta. A gente tem também a nossa caixa preta aqui no nosso jato. E aqui fica uma mensagem, uma frase registrada para toda a eternidade. Então vamos voltar pro começo do episódio que a gente falou um pouquinho de Natal. O que você deixa na caixa preta do nosso jato, na sua visão, o que o Natal ainda pode ensinar para a sociedade moderna em termos de espiritualidade e de valores? Primeira coisa, o que significa o nascimento de Cristo para a história da humanidade. Essa é a primeira coisa. Mas o significado profundo, o significado real, o significado que não só edifica do ponto de vista espiritual, mas que também serve como parâmetro que o grande desafio da vida é você superar os vícios e ser uma pessoa virtuosa. Perfeito. Bruno Garchagen e a todos que nos assistiram aqui no nosso jato, esperamos que tenham gostado de sobrevoar sobre a vida e as opiniões de Bruno. Não, obrigado pela história. A vida e as opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy. Do Cavaleiro. Ótimo livro do Lauro Cisterna. Vai ser o título do episódio. A vida e as opiniões do Cavaleiro Bruno Garchagen. Isso aí. Aí, ó. Ficou ótimo. Pode ser. Bruno, obrigado pela participação. Obrigado, cara. Foi um prazer. Mesmo, Bruno. Obrigadão. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, dar like se você curtiu esse voo. Ativa o sininho pra você não perder nenhum voo nosso. Até a próxima trip inusitada. Valeu, hein? Valeu, Brunão. E se você curtiu essa nossa trip inusitada, tem outra trip pra você assistir aqui e outra aqui também.